Oi, eu sou a Dani, seja muito bem-vinda à segunda aula do Desafio Destravando Ensaios Femininos. Essa é uma retransmissão do desafio que aconteceu no início do ano e que eu tô abrindo de novo para vocês porque o conteúdo realmente tá muito completo e muito legal, então vale a pena abrir essa oportunidade para que mais pessoas tenham acesso. Então nessa segunda aula a gente vai falar bastante sobre como conseguir mulheres para o seu primeiro ensaio, ou como atrair mais clientes, como ter visibilidade com o seu trabalho e principalmente como construir um portfólio que vende, que se comunica com as pessoas que compram. No final da aula eu vou passar para vocês a minha estratégia para conseguir novos clientes e os truques que eu uso para atrair a atenção das mulheres para que elas se interessem mais pelo meu trabalho. Então assistam essa aula até o final, não esqueçam do print para poder ganhar o certificado e é isso, gente. Fiquem agora com a aula. Beijo para vocês! Essa é a aula 2 do nosso desafio. Para quem está chegando hoje, né, para quem ainda não sabe os detalhes do que a gente está falando aqui, né, do que se trata isso, esse é o desafio Destravando Ensaios Femininos. Como eu expliquei para vocês na aula de ontem, esse desafio é baseado num método que eu criei com toda a minha história nos ensaios femininos, com tudo aquilo que eu aprendi na prática fotografando mulheres. Então, de novo, né, para a gente relembrar, eu sou a Dani, sou fotógrafa de ensaios femininos. Esse aqui é o nosso desafio, que serão 7 lives em 7 dias. Essa aqui é a nossa segunda live, conseguindo mulheres para o seu primeiro ensaio. Então a gente vai falar sobre isso hoje, que é uma coisa que algumas pessoas perguntaram ontem. A gente entra um pouquinho no assunto de precificação, né, que vocês me pediram. E durante essas 7 lives a gente vai falar de vários assuntos. A gente vai falar de fotografia, vendas, precificação, produção, marketing, prospecção, direção, poses e muito mais. Eu deixei aqui para eu não esquecer de nada. Esse muito mais aí vocês vão ver e vão descobrir junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Eu sou a Dani, né, como eu falei, Daniele V. Silva lá no Instagram. Sou fotógrafa de mulheres, trabalho especialmente com mulheres que, na maioria, não têm experiência com fotografia. O primeiro contato delas com fotografia, muitas vezes, é através do meu trabalho. Já fotografei mais de 1.200 mulheres nesses últimos 5 anos, né, que eu venho trabalhando. Fotografo uma média de 400 mulheres por ano. A minha intenção é ajudar vocês a destravar os ensaios femininos para que vocês possam construir realmente uma carreira nessa área. Lembra do que eu falei ontem, né? Gravem essa palavra e falem isso, porque falar tem força, tem poder. Então vocês têm que trabalhar na construção da carreira de vocês na fotografia, tá? Usem essa palavra carreira porque isso tem muito poder. Então, vamos trabalhar na nossa carreira na fotografia para que vocês se tornem capazes de fotografar qualquer mulher, começando do zero no espaço que você já tem hoje. Então, esse é o nosso objetivo aqui com esse desafio e é para isso que eu preparei todo esse material para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ontem nós falamos muito sobre a questão da liberdade e a gente vai falar disso durante as 7 aulas, porque o meu trabalho ele é baseado nisso. E como eu falei para vocês, isso é muito poderoso e é muito importante. A gente precisa sempre lembrar disso o tempo todo em tudo que eu falo para vocês. A gente vai abordar isso em vários aspectos ao longo dessas 7 aulas, tá? Hoje eu trouxe um aspecto novo que eu quero conversar com vocês, que também é um pouquinho parecido com o que eu falei ontem, mas é o próximo passo, né? Ontem eu falei para vocês sobre que a gente precisa se libertar da ditadura da beleza, né? A gente precisa pensar na fotografia como arte e não na fotografia como beleza. A gente empodera pessoas não porque a gente deixa ela magra e feliz com o próprio corpo. A gente empodera pessoas porque a gente torna essas pessoas criativas e produtivas, porque a gente leva a arte para a vida delas. É isso que a fotografia faz pelas pessoas. Então, numa boa parte da aula a gente falou sobre isso e isso é muito importante. Mas a ditadura da beleza, ela não é só isso. A ditadura da beleza está dentro da cabeça da gente de uma maneira muito mais profunda. Desde que a gente é pequenininho, né? A gente escuta isso e a gente às vezes repete esse discurso sem perceber de outras formas. Algumas pessoas até perguntaram, até falaram sobre isso e até teve um comentário num post meu que eu achei super importante, super válido para a gente falar sobre isso hoje,
que é, mas as clientes querem Photoshop, as clientes querem que eu edite o corpo delas, as clientes querem que eu emagreça, as clientes querem que eu afine os bracinhos e as cinturinhas e trate a pele. Como é que eu vou lidar com isso então e eu vou ser contra a ditadura da beleza? Gente, cuidado para não trocar a ditadura da beleza pela ditadura do empoderamento, porque uma coisa não é melhor do que a outra. A gente não pode tirar das pessoas a obrigatoriedade de ser magra e colocar no lugar a obrigatoriedade de ser empoderada. A gente está falando de liberdade, então a pessoa tem que ter o direito de ser o que ela quiser. É sobre isso que a gente fala quando a gente fala de liberdade. Então, se a cliente quer ter o direito de afinar um bracinho, de parecer um pouquinho mais magra, existe um trabalho de desconstrução que não acontece em 5 minutos, quando ela entra no seu estúdio e fala, dá pra você afinar minha cintura? E você diz pra ela, não, porque você tem que se aceitar. E ela não vai dizer pra você, então tá bom, então agora eu me aceito. Não é dessa forma que funciona. Existe todo um processo que a pessoa precisa viver e passar antes de começar a entender isso e aceitar isso. Então, sim, muitas vezes a cliente vai falar, dá pra você me emagrecer? Dá pra você afinar um pouquinho a minha cintura? E a gente precisa entender o que tudo isso significa dentro da cabeça dessa pessoa. Passar por isso, por um processo de aceitação, envolve traumas, envolve coisas que ela escutou a vida inteira e que muitas vezes ela ainda escuta. E ela vai sair do seu estúdio e quando ela chegar lá fora ela vai escutar e você não vai estar lá para segurar a mãozinha dela e dizer, estamos juntas e você vai passar por isso, eu vou passar por isso com você. Não, ela vai ter que passar por isso sozinha. Então, se você não vai estar lá para segurar a mão dela na hora que ela precisar, você também não pode dizer para ela como ela tem que se sentir, certo? Então, o que eu acredito e o que eu prego? Quando as minhas clientes me pedem ajustes corporais, a primeira coisa que eu falo eu dou risada, eu brinco com ela, falo, mas você acha que precisa? Você tá tão linda, você acha que precisa? É que eu não gosto muito, eu me sinto confortável. Ok, eu não pergunto 2 vezes, sabe? Eu vou lá e faço, porque eu aprendi a fazer. Lembra que eu falei sobre estar preparado para atender todas as mulheres? É disso que se trata, é aprender como atender a mulher que precisa de Photoshop e a mulher que não precisa de Photoshop com o mesmo carinho, entende? Eu consigo entender por que uma mulher me pede para editar uma gordurinha, para emagrecer um pouquinho, e por que a mulher não me pede. Eu consigo entender e eu consigo saber como ela se sente, eu consigo me colocar no lugar dela, e eu consigo entender que ela precisa passar por um processo antes de tomar a decisão de, por exemplo, parar de usar Photoshop. Muitas vezes é o fato de saber que eu afino uma cinturinha que dá a coragem que ela precisa para fazer o primeiro ensaio. E talvez no segundo ela me peça para emagrecer um pouco menos. Isso já é uma vitória gigantesca para mim e para ela. Talvez no terceiro ela já comece a falar que já não precisa mais emagrecer nada, porque ela já começa a se sentir mais confortável com o retorno que as pessoas deram para ela. Ela mesma começa a entender que já não é mais só sobre o corpo, é sobre o que ela é capaz de criar ou sobre o efeito que aquela fotografia causa nas pessoas. Então, ela mesma aprende a se ver de outra forma. Mas talvez o Photoshop seja a porta de entrada para ela, para que ela comece a se abrir para essa ideia, entende? Então, a gente não pode obrigar a pessoa a se aceitar, porque isso também é uma ditadura. Qualquer ditadura é ruim, gente. Não importa que ela venha disfarçada de vantagem. Entende? Esse é um dos maiores poderes da ditadura, colocar uma ideia falsa na cabeça da gente, sabe? Ela vem com essa ideia de que vai te dar um benefício, de que vai ser boa para você. Então, eu vou colocar a ditadura do empoderamento, porque ela vai ser boa, né? Empoderamento só pode ser bom, né? Mas não, ela é uma ideia falsa que vem para a cabeça da gente, né? Se eu impor isso para a pessoa, eu estou fazendo um bem para ela, mas não. Nada que é imposto é bom. Então, a gente precisa aprender a entender como as pessoas se sentem para que a gente seja capaz de se colocar no lugar dela e oferecer para ela aquilo que ela precisa naquele momento. Então, conforme ela evolui, conforme ela passa a se enxergar de outra maneira, eu tenho um produto que é capaz de evoluir junto com ela, sabe? A minha edição é capaz de evoluir junto com ela. Eu consigo entregar uma foto com bastante Photoshop, com bastante edição, à medida que ela precisa, e eu consigo diminuir isso
à medida que ela vai se conhecendo, que ela vai se aceitando, que ela vai entendendo como ela se sente. Então isso é lindo, gente. Eu consigo passar por esse processo de descoberta junto com ela. E a minha fotografia consegue acompanhar ela, né? Eu estou preparada para passar por isso junto com ela. Então, gente, como eu falei, todo tipo de ditadura é ruim. Não adianta a gente substituir uma pela outra. Então, vocês entendem a importância que é você estar preparado para atender essas mulheres? E quando eu falo atender, em todos os pontos, é saber conversar, é saber ouvir como ela se sente, é saber fotografar ela de um jeito que valorize o momento que ela está. Então, se ela quer parecer magra, você sabe fotografar ela para que ela pareça magra. Ela se sente confortável com o próprio corpo, você sabe fotografar ela para que ela esteja confortável. Ela precisa de mais edição, você sabe editar para que ela se sinta bonita do jeito que ela entende o que é beleza. Ela se sente mais confortável, ela se sente mais confiante, você pode editar menos, você vai ter outros aspectos da fotografia para trabalhar. Então você consegue atender a pessoa independente do momento que ela está vivendo. É dessa forma que eu falo para vocês, o que eu disse no final da aula de ontem. Você está preparado para atender qualquer mulher do mundo, independente do momento que ela esteja vivendo, ou independente dos desejos que ela tem. Você está capacitado para atender qualquer mulher, porque você consegue cobrir todas as necessidades dela. Isso é o que eu quero passar para vocês, isso é onde eu quero levar vocês, né, com esse desafio e com o meu trabalho. Isso é o que eu tenho estudado, isso é o que eu tenho tentado me preparar nesses 5 anos de carreira. Eu quero ser capaz de atender qualquer mulher, independente do momento que ela esteja vivendo na vida dela, porque eu entendo essas fases, eu passei por elas, estou passando por elas como mulher também, né? Eu consigo identificar essas fases na minha própria vida. Então isso é que é muito importante, se capacitar para atender essas mulheres em qualquer momento que elas estejam, porque aí você se torna capaz de atender qualquer mulher, ou seja, todas as mulheres do mundo. Você tem o maior mercado do mundo nas suas mãos. A única coisa que te impede de atender esse mercado é a sua capacidade. Vejo isso nos dois aspectos. Eu vejo tanto a ditadura do padrão de beleza, a ditadura do padrão de beleza, quanto a ditadura da beleza real. Porque a gente também está saindo de um momento em que se você defende qualquer tipo de beleza que não seja a beleza real, você não é empoderado, entende? Então você coloca as mulheres uma contra as outras, né? Você tem que escolher um dos dois lados para você estar, e isso também não é justo, né? Eu quero que vocês entendam que vocês são capazes de compreender como as mulheres se sentem. E vocês estão vendo que não é difícil, sabe? Porque nós todos somos seres humanos muito parecidos. A gente se sente de maneiras muito parecidas. Então, quando você começa a parar para pensar a respeito, é muito fácil entender como a gente se sente, né? E estar preparado para ouvir o ser humano e saber como o ser humano se sente, parece que se abre tudo na nossa frente, né? E muitas vezes são conceitos simples que a gente não para analisar, que a gente não para pensar. E eles estão aí, disponíveis. A gente só precisa observar, né, parar e olhar e tirar um tempo para pensar sobre eles. Não são coisas tão... não precisa ser mestre da sabedoria para entender. É só parar e observar como são os seres humanos, né? Agora a gente vai entrar no nosso conteúdo da aula de hoje de verdade, tá? Que até agora eu estava só recapitulando. O seu trabalho, ele não tem que ser só o mais bonito. Isso é uma coisa muito importante, que são conceitos errados, né? São ideias falsas que a gente escuta o tempo todo na fotografia. O seu trabalho, ele não tem que ser só o mais bonito. Ele tem que se comunicar com quem você quer falar. Toda vez que a gente pensa em portfólio, e a gente sabe, né, gente, que portfólio é para vender, é assim que a gente começa a fotografar, é assim que a gente começa a conseguir nossos clientes, né, que é o tema da aula de hoje. A gente precisa montar um portfólio. Quando a gente vai montar um portfólio, a primeira coisa que a gente escuta, e eu repeti isso por muito tempo, né, o seu portfólio é igual ao valor da sua pior foto. Então, a sua foto mais feia do seu portfólio é o que dá o valor do seu portfólio, né? Isso eu sempre escutei. Então, o seu portfólio tem que ser feito pelas suas melhores fotos. Ok, eu acho que isso é um fator que faz sentido. Mas ele não pode ser baseado só em trabalho bonito. Portfólio não é galeria de arte. A pessoa não entra lá para admirar o quanto você é bom, ou o quanto a sua arte é bonita. Você não tem que pensar em fazer fotos bonitas para colocar no portfólio.
Essa não é a verdadeira razão de existir um portfólio. O portfólio, ele existe para comunicar com as pessoas. Quem trabalha ou já trabalhou na área de marketing, ou na área de vendas, na área de produto, qualquer coisa do gênero, entende muito melhor o valor de um portfólio, porque nessas áreas o portfólio funciona melhor. Ele é feito para que você apresente produtos ou apresente o que você é capaz de fazer para as pessoas. Então vamos supor, você está procurando uma vaga numa empresa, sei lá, de marketing, você leva um portfólio com tudo aquilo que você fez para mostrar para o cliente e dizer para ele, olha, se você me contratar, isso aqui é o que eu vou fazer para você. Eu consigo fazer isso aqui para a sua marca, vamos supor, se você está trabalhando com marketing. É para isso que serve o portfólio. Quando você é fotógrafo, não. As pessoas dizem para você que o portfólio é para encantar e para deixar todo mundo babando pelo seu trabalho. Então isso faz com que a gente imagine que na hora de construir um portfólio, você tem que fazer tudo lindo, perfeito e o mais bonito possível, no cenário mais bonito, com as modelos mais bonitas, os figurinos mais bonitos e tudo mais bonito. Só que a gente esquece que o portfólio também, ele tem que se comunicar com a pessoa para quem a gente vai vender. É para isso que ele serve. Em qualquer outra categoria de trabalho, é para isso que ele serve. Ele mostra aquilo que você é capaz de fazer para o cliente que vai comprar. Não só aquilo que você é capaz de fazer. Entendem a diferença? Eu sou capaz de fazer coisas incríveis, se eu quiser. Eu tenho um bom conhecimento de fotografia, eu tenho um bom estúdio, enfim, eu tenho um bom equipamento, eu posso fazer coisas incríveis. Mas eu preciso ser capaz de fazer essas coisas incríveis para os clientes que vão me contratar. Não para o mundo se eu tiver recursos infinitos e limitados. Eu preciso saber fazer isso para as pessoas que vão me contratar. Então, o que acontece? A gente começa a construir portfólio, o que a gente faz, né? Principalmente quem está começando. A gente faz aquilo que eu falei lá na aula passada. A gente vai lá para os grupos de permuta e começa a buscar aquelas modelos maravilhosas, aquelas mulheres que sabem fazer tudo sozinha. E, gente, não está errado a princípio, porque esse é o caminho natural. Se você não sabe fotografar muito bem, o que você faz? Você procura uma modelo que saiba modelar, porque ela supre a carência que você tem em saber fotografar. Você não sabe dirigir? Se ela faz tudo sozinha, é mais fácil, né? A foto vai sair mais bonita, porque você não precisa saber fazer, né? Assim funciona. E tá ok, é assim que funciona no começo, mas você não pode fazer isso a vida toda. O que vai acontecer? Você vai encher seu portfólio de mulheres lindas, perfeitas, maravilhosas, como diz um amigo meu, aquelas que já vêm com preset, né? Você não precisa fazer nada, você só fotografa, sai a foto pronta, né? A menina já veio com preset. Sai tudo lindo, você não precisa fazer nada. Aí você põe a foto no portfólio e tá lá. Seu portfólio parece uma galeria de arte. Aí o que vai acontecer? Vem aquelas pessoas comuns, tipo eu, assim, vai olhar o seu portfólio e vai falar, nossa, incrível o trabalho dessa pessoa. Mas ele não trabalha com pessoas iguais a mim. Não vou nem falar com ele, né? Óbvio que ele não vai me fotografar. Vou nem perguntar, vou passar vergonha se eu perguntar se ele fotografa pessoas iguais a mim. Claro que ele vai falar que não, vai dar risada de mim. Por quê? Eu sou uma pessoa extremamente insegura, gente. Insegura. Vocês viram como é que eu tava tremendo ontem? Hoje eu tô mais tranquila, mas ontem eu tava tremendo. Imagina eu para perguntar para alguém, para um fotógrafo, se eu poderia ser modelo dele, sabe? Se daria para ele fazer um ensaio comigo. Um cara que só tem mulheres perfeitas, né? Eu sendo uma pessoa extremamente insegura, como é que eu vou abordar ele para perguntar se ele fotografaria uma pessoa igual a mim, sabe? Tipo, é lógico, eu trabalho com fotografia, eu sei como as coisas funcionam embaixo dos panos, né? Mas a maioria das pessoas, não. A maioria das pessoas, gente, vou contar uma coisa para vocês, um segredo que vocês não vão acreditar. A maioria das pessoas não pesquisa fotografia, não sabe nada sobre fotografia. É óbvio, né? As pessoas não fazem isso, eu tô brincando, né? Mas a gente esquece disso às vezes, a gente acha que todo mundo sabe tudo sobre fotografia, todo mundo pesquisa sobre fotografia o tempo todo mundo sabe o que é, como é que funciona por trás. As pessoas não sabem, elas não sabem como é um ensaio, como funciona um ensaio, o que precisa para fazer, quem que a gente fotografa, ou como a gente escolhe as nossas modelos, as pessoas não sabem isso. E muitas vezes elas acham que fotógrafos são grossos, são estúpidos, são arrogantes, porque elas veem isso em filmes, elas veem isso na televisão. Sabe aquele conceito do fotógrafo grosseiro, aquele cara que fica só viajando e sai com um monte de mulher bonita, aquela coisa? Muito fotógrafo é visto assim, porque isso passa muito em filmes, passa na TV, essa cultura, ainda existe essas ideias. Então as pessoas às vezes têm medo de perguntar para o fotógrafo e levar fora, que ele vai rir de você, você acha que eu vou fotografar você? Mulher comum assim? Claro que não, sou fotógrafa modelo famosa. As mulheres acham que vão receber respostas dessas.
Então elas veem aquelas mulheres, né, com aquele perfil de modelo perfeita, ela não vai nem te dar a chance de dizer que você fotografaria ela assim, porque ela não vai te perguntar. Você não vai nem ficar sabendo que ela viu o seu portfólio, porque ela não vai nem te dizer isso. Ela vai entrar lá, vai ver aquelas mulheres, e vai ficar na casa dela sonhando e vai embora. Ver outro fotógrafo, outro trabalho. Ela não vai nem te perguntar sobre isso, sabe? Ela não vai nem te dar a chance de explicar. Você nunca vai saber que essa pessoa existiu. Por quê? O seu portfólio não conversa com ela. Entendem? Ele não se comunica com essa pessoa. Ele está passando para ela a ideia falsa de que você só trabalha com modelos. Mesmo que as mulheres que você fotografe não sejam modelos, mas ela passa essa sensação, ela passa essa ideia. Isso aconteceu comigo. Eu fotografava só mulheres que não tinham experiência com fotografia, mas sabe o que eu fazia? Eu colocava lá nos créditos assim, fiz essa foto maravilhosa, não sei o que, no dia tal, blá, blá, blá. Aí embaixo eu colocava maquiagem Alisson, styling Luana, modelo Maria. Isso bastava para as pessoas acharem que eu só fotografava modelo. E muita gente não me pedia orçamento ou não vinha perguntar sobre os meus ensaios porque achava que eu só fotografava modelo. E a pessoa ficava com vergonha de me perguntar e eu dar um fora nela. Assim, bobona do jeito que eu sou, postando um monte de stories, falando com as pessoas, conversando com as pessoas, elas ficavam com medo de levar um fora de mim. Vê se pode. E aí, uma menina, depois de ver eu postar vários stories, uma menina veio falar isso pra mim. Ela falou, eu via você postando lá, que você assinava, né, modelo e o nome da pessoa. Aí eu achava que você só fotografava o modelo. E aí caiu a ficha, né? Agora eu entendi, né? Aí eu comecei a escrever. Primeiro o ensaio da Maria. Aí a coisa mudou. As pessoas começaram a entender que era o primeiro ensaio de pessoas comuns que eu estava fazendo, né? Então, a minha linguagem de comunicação mudou com as pessoas. Mas olha como essa bobeirinha fez diferença, tá vendo? Isso porque as pessoas que eu fotografava, elas não tinham padrão clássico, né, tradicional de modelos, eram pessoas comuns, né? E mesmo assim, as pessoas se confundiam por essa única palavra que eu colocava lá. Então, imagina quando você tem um portfólio feito de pessoas que têm o padrão tradicional de modelo. Então, imagina o efeito que você está causando nas pessoas que veem o portfólio de vocês. Para mim, foi uma diferença enorme simplesmente ter feito essa pequena mudança. Já fica uma dica para vocês, tá? Se vocês costumam marcar as pessoas, contem quando for o primeiro ensaio delas. Ou o segundo ensaio também. Contem, foi a segunda vez que ela foi fotografada na vida. Foi a primeira vez que ela foi fotografada na vida. Isso tem um poder enorme para que as pessoas se sintam inseridas no trabalho de vocês. Fez uma diferença gigante para mim. Primeiro ensaio dela, primeiro trabalho dela, primeiro ensaio dela comigo, primeiro ensaio da vida dela. Isso faz uma diferença enorme na forma como as pessoas enxergam o seu trabalho. Ó, eu tenho aqui algumas dicas para vocês se lembrarem, que eu acho que vocês vão concordar comigo. Como eu falei, tá ok começar fotografando modelos. Eu também comecei, como eu contei para vocês ontem, né? Eu procurava meninas que tinham experiência, porque eu não tinha. E você aprende muito com elas, né? Faz sentido que você aprenda com elas. Você não sabe dirigir? Se a pessoa sabe um pouquinho, ótimo, ela vai te ajudar. Mas chega um momento em que, se você quer crescer um pouquinho, você tem que parar de trabalhar com essas pessoas, ou pelo menos diminuir o trabalho com essas pessoas e começar a buscar pessoas que não têm experiência. Por quê? Fotografar modelos não vai te ajudar a crescer. Você não vai aprender direção se você só fotografa pessoas que não precisam ser dirigidas. Concordam? Se você não tiver que praticar direção, você não vai aprender direção nunca. Você vai ficar sempre recebendo aquilo que a pessoa tem para dar para você. E aquela coisa do vai fazendo alguma coisa aí e fica lá. Isso aí não é direção, gente. Você não vai conseguir trabalhar com uma pessoa que não sabe ser dirigida dessa maneira. Então você precisa aprender direção se você quer chegar ao ponto de poder fotografar qualquer mulher. Então você não pode só trabalhar com mulheres que já sabem ser dirigidas. Você precisa aprender a dirigir também. E para isso você tem que trabalhar com mulheres que não têm experiência. No começo, você não vai ter as melhores fotos do mundo. Mas aqui você vai aprender técnicas para ter boas fotos, o que já é ótimo, o que já vai ser suficiente para você. Pelo menos para você ficar seguro, pelo menos para você conseguir fotos boas para tocar o seu trabalho com elas, para começar a se desenvolver, começar a explorar coisas com mulheres que não têm experiência, gente. Isso é muito importante.
Eu preciso que vocês se sintam seguros para trabalhar com essas pessoas. Fotografar mulheres que fazem foto sozinha, que fazem a foto sozinha, né, as que vêm com preset que eu falei para vocês, não vai te tornar um fotógrafo experiente. Você não vai se tornar experiente se você fotografa alguém que faz tudo para você. Se você só fica lá na câmera, o único trabalho que você tem é não fazer nada errado na configuração da câmera, isso não vai te tornar mais experiente. Você vai ficar sempre no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Isso não vai te ajudar a te tornar mais experiente. Você precisa de desafios. E trabalhar com mulheres que não têm experiência é um desafio todo dia. Todo dia é uma coisa nova. Eu fico imaginando eu lá, velhinha, 50 anos de carreira na fotografia, chegando em casa e falando, nossa, hoje aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Isso sempre vai acontecer comigo. Todo ensaio eu vou ter para dizer, hoje aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido. Isso é fantástico, sabe? É fantástico. E assim, depois que você começa a entender como as coisas funcionam, depois que você tem um repertório de poses e depois que você consegue entender como a direção funciona, você está preparado para lidar com qualquer situação, mesmo que seja a primeira vez que ela vai acontecer na sua vida. Modelos profissionais não pagam para fazer ensaio. Por quê, gente? Porque elas trabalham com isso. É para isso que elas se tornam profissionais. Porque elas querem carreira na área de modelo, elas querem ganhar dinheiro com isso. Então elas não vão comprar seus ensaios. Porque elas querem trabalhar com fotografia, elas não querem pagar para serem fotografadas. Vocês entendem? Faz sentido? Elas estão buscando a mesma coisa que vocês, alguém que compra o trabalho delas. Não faz sentido elas comprarem ensaios. E às vezes eu vejo fotógrafos reclamando da arrogância das modelos, né? Porque eu já vi até prints em grupos, né? Que o fotógrafo chama a modelo para ensaio e a modelo reclama, não, eu só faço se me pagar. E o fotógrafo acha ruim. Mas é o trabalho dela. É a mesma coisa de a modelo pedir foto de graça para o fotógrafo e o fotógrafo acha ruim, porque é o trabalho dele, mas também é o trabalho da modelo ser modelo, né? Ela vive disso muitas vezes. Então, tira da cabeça que eu vejo às vezes, muitas vezes, o fotógrafo achando que se ele for ficando bom, as modelos vão uma hora, né, querer contratar ele, porque ele é bom, ele é melhor do que os outros. Não vão. Não vai acontecer. Acontece com dois, assim, que ficam muito famosos e tal, mas com a grande maioria não. Tem um público muito maior, muito mais disposto a comprar ensaios de mulheres lindas, incríveis, que rendem um resultado fantástico. As minhas fotos estão aí para provar e é muito mais fácil de alcançar esse público do que alcançar o público de modelos profissionais, do que vender para essas mulheres. É muito mais fácil você alcançar mulheres incríveis, lindas, que trazem um resultado de fotos maravilhosas e requer um esforço muito menor do que vender para modelos profissionais. E, gente, você não vai convencer modelos que fazem ensaios por permuta a pagar pelas suas fotos. Isso é outra crença também que eu vejo muito, outra ideia falsa. Você não vai convencer. Eu vejo tanta gente que fala, eu vou fazer ensaios em grupos de permuta e aí eu tento vender as fotos depois. E aí vai lá no grupo de permuta, anuncia, faz o ensaio de graça e depois reclama que a modelo não quis comprar. Mas ela tem 500 outros caras oferecendo para ela de graça a mesma coisa que você. Por que ela vai comprar de você? Porque ainda mais que você também está começando, sabe? As suas fotos podem ser boas, mas é muito difícil que sejam as melhores fotos entre todas as pessoas que essa pessoa tem acesso de graça, entende? Tem muita gente oferecendo isso de graça para ela. Por que ela vai comprar de você? Exige um esforço muito grande em uma pessoa que vai te dar um retorno muito pequeno, entende? Como eu falei, tem um público muito maior, com muito mais disposição para comprar de você e que exige de você um esforço muito menor. Então, pensa no esforço que você vai fazer para alcançar essa pessoa e observa se vale a pena, sabe? Observa se vale a pena. Eu vejo tanta gente reclamando disso, de grupos de permuta. Porque eu tô lá e todo mundo só quer ensaio de graça. É grupo de permuta. Ele serve para fazer ensaio de graça mesmo, sabe? É você que está errado tentando vender lá, né? Porque ele só serve para ensaio de graça.
Então, essas pessoas, elas estão fazendo aquilo que elas se propõem a fazer. Quem está saindo da roda, quem está saindo do ritmo, é quem está tentando ganhar dinheiro com elas. Então, você está cobrando aquilo que a pessoa tem de graça em outros lugares. É muito difícil você conseguir vencer dentro desse mercado. Você precisa sair dele e buscar outros horizontes. Tu acha que essa coisa toda de permuta e afim um dia muda, toda essa forma de fotografar? Não, porque sempre vão ter fotógrafos começando e sempre vão ter fotógrafos que precisam fotografar por permuta. Aí as modelos por permuta cansam, vão, sei lá, seguir vida em outra coisa, arrumar outro trabalho, então entram outras meninas que também querem permuta. Sempre vai ser assim. São vocês que têm que mudar. São vocês que têm que parar de depender desse mercado. Eu não dependo mais, eu não me importo mais. Tem muitas modelos, para vocês terem uma ideia. Fotografam comigo, compram um ensaio comigo, vão lá, fazem permuta com outros fotógrafos, voltam e compram um ensaio comigo de novo. Isso acontece sempre. Então, o mercado de permuta não me causa problema nenhum, nenhum. E se Deus quiser, não vai causar problema para vocês também. São vocês é que precisam sair desse mercado. Deixe o mercado para lá, ele não vai causar problema para vocês, desde que vocês estejam fora dele. Vocês é que tem que olhar para outro lado. Gente, o mercado de permuta para mulheres, ele não corresponde a, sei lá, 0,01% das mulheres do mundo. As mulheres que fazem permuta com fotógrafo. Pensem nisso. Quantas mulheres vocês conhecem do mundo que fazem permuta de ensaio com fotógrafo? É que vocês estão olhando só para aquilo, só para aquele mercadinho que existe, sabe? Mas olha na rua de vocês, pensa assim, ó, imagina aonde vocês estão nesse momento, na rua que vocês estão. Quantas mulheres existem nessa rua onde vocês estão que nunca foram fotografadas? Só isso, você imagina só essa rua, que nunca ouviram falar de permuta, que nunca foram convidadas para um ensaio. Ai, tô dando spoiler, não podia falar isso porque tem lá no outro slide. Mas pensa nisso, só nisso, sabe? Esquece o mercado de permuta. A maioria das mulheres não tem oportunidade nesse mercado. Então tira isso da cabeça, vocês não precisam se preocupar com ele. Vocês têm que pensar fora dele, sabe? Deixa esse mercado para lá, faz de conta que ele não existe. Tira essas mulheres do universo de vocês. São vocês que têm que se afastar dele. Não o contrário. Esquece esse mercado, esquece esse mercado. Seu portfólio é a porta de entrada para uma mulher se imaginar dentro do universo do seu trabalho. Então, lembrem que eu falei do portfólio, eu estava falando do portfólio agora há pouco. O que eu disse para vocês? Não adianta a gente ter um portfólio repleto de mulheres maravilhosas. Quer dizer, a gente tem que ter um portfólio repleto de mulheres maravilhosas. O que a gente não pode ter é um portfólio repleto de mulheres que seguem um padrão clássico de modelo ou que seguem um único padrão. Talvez essa seja a melhor classificação. É muito difícil falar sobre isso, né? Sobre padrão, porque o que é isso, né? Enfim, eu não vou filosofar, mas é muito difícil falar sobre isso. Então, eu acho que o correto seria dizer: o nosso portfólio, ele não pode ser baseado em um único padrão. Por quê? Como é que ele funciona? Como que é na prática? Eu vou contar para vocês como que acontece comigo, tá, gente? Eu trabalho com uma fotografia lúdica, então o meu trabalho é diferente. Muita gente, muitos de vocês, quando entraram no meu Instagram pela primeira vez, provavelmente tiveram, talvez, depende do que eu tinha postado no dia, né? Talvez um pequeno choquezinho de olhar as minhas fotos e pensar: nossa, que diferente isso, né? Talvez tenha visto uma foto com uma cobra, talvez tenha visto uma foto com uma coruja, talvez tenha visto uma mulher vestida de, sei lá, rainha, talvez tenha visto uma moça seminua, talvez tenha visto uma pessoa com a lua, uma mulher com a lua. Vocês podem ter visto várias coisas ou serem impactados por várias coisas, e isso pode ter feito vocês pensarem em coisas diferentes. Mas uma mulher, quando entra no meu Instagram, de maneira geral, a primeira coisa que acontece quando ela vê a minha foto é ela estranhar. Então ela olha aquilo e é uma coisa que ela não costuma ver o tempo todo, né? E aí a primeira reação dela é de estranheza. Ela olha e fala: nossa, foto com cobra? Que coisa esquisita isso, né? Credo, não faria nunca uma foto dessa. Só que ela acha tão esquisito que ela me segue. Porque aquilo provoca a pessoa, né? E ela me segue porque ela acha bem esquisito. E aí no outro dia eu posto, sei lá, uma coruja. E ela fala: nossa, essas fotos com o bicho, né? Que é pessoa estranha que faz essas fotos, né, com o bicho.
E aí eu posto a foto de uma moça com uma coroa. E ela fala, nossa, essa mulher aí pensa que é rainha, né? Nossa, nem tem idade para isso essa mulher e fica aí de coroa achando que é rainha. E aí no outro dia eu posto a foto com a lua. E aí ela olha, assim até que eu faria. E é aí que eu ganho essa mulher. Vocês entendem o que eu quero dizer? A pessoa entra e primeiro ela estranha, mas ela vai olhando e ela vai adquirindo cultura. Ela vai acompanhando o que eu estou fazendo e ela vai entrando no meu processo criativo. Cada foto que eu posto no meu Instagram é parte de um processo que essa pessoa está passando comigo até o momento que eu posto uma foto que fala com ela. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar 2 anos. Tem modelos que levam 2 anos para vir. Mas em algum momento da vida da pessoa comigo, da história dela comigo, eu vou postar alguma foto que vai tocar essa pessoa. Porque o meu trabalho é muito amplo. Eu fotografo tudo, eu fotografo vários arquétipos diferentes, né, de criatividade. As pessoas trazem coisas para mim. Eu fotografo desde temas religiosos até deusas e coisas míticas e até temas básicos que só representam o feminino, por exemplo. Então é muito comum que as pessoas se identifiquem com alguma coisa em algum momento. E elas vêm para mim, às vezes, dizer: ah, eu te sigo há muito tempo, mas o dia que você postou aquela foto foi aquilo que mexeu comigo. Ou aquela pessoa. Tem muitos casos, por exemplo, a fotógrafa Júlia, que hoje, inclusive, estava na foto que eu postei, não sei se vocês viram lá no feed, que eu falei sobre liberdade, né? E eu postei as mulheres que representam liberdade para mim no meu trabalho, né? Alguns arquétipos da liberdade para mim. E uma delas é a Júlia. E eu tenho muitas mulheres que vêm falar para mim que fizeram ensaio comigo porque viram a foto da Júlia. Ou uma das fotos da Júlia, porque a Júlia já fez uns 15 ensaios comigo ou mais, né? E elas falam para mim, eu vi a foto da Júlia e eu quis fazer o ensaio com você por causa de uma foto da Júlia. Porque a Júlia é uma pessoa fantástica e, enfim, ela tem um Instagram de polidense e ela é muito inspiradora, né? E as pessoas vêm fotografar comigo a partir de alguma coisa que elas viram da Júlia. Então, às vezes é uma pessoa, às vezes é um arquétipo, uma imagem, uma foto, ou eu vi a foto da lua e eu tenho uma conexão com a lua e aquilo mexeu comigo. Ou muitas vezes eu não conheço nenhuma fotógrafa que faz fotos diferentes de pessoas da minha idade. E aí ela vê aquela foto, ela é uma pessoa de 60 anos, e ela descobre que eu fotografo mulheres de 60 anos com uma fotografia diferente, e aquilo comunica com ela. Às vezes é porque ela é negra e ela não conhece ninguém que faça fotografias de fantasia que não sejam só os temas africanos com pessoas negras. E eu faço temas europeus com pessoas negras, eu faço temas mitológicos com pessoas negras, eu faço qualquer coisa que elas tiverem vontade de fazer. Eu nunca vi pessoas que façam temas, sei lá, enfim, a pessoa muitas vezes se identifica com as histórias que eu conto ou com os perfis de beleza. Você trabalha com modelos plus sizes ou com modelos gordas com muita naturalidade. E isso é uma coisa que eu não vejo, talvez, outras pessoas fazendo. Você se preocupa em fotografar um corpo gordo com a mesma beleza que você fotografa um corpo magro. Muitas pessoas valorizam isso. Então, as coisas que eu coloco no meu Instagram, todos os dias, falam com perfis de pessoas diferentes. E é isso que vocês precisam entender que é um portfólio. Então, quando vocês estiverem criando o portfólio de vocês, cada fotografia que você posta é um público. É isso que as pessoas não conseguem entender de portfólio. As pessoas ficam pensando só, vou postar essa foto, que essa foto é bonita. Essa foto é a mais bonita que eu fiz, eu vou botar no portfólio. Mas com quem que essa foto está falando? É com a mesma pessoa que você falou ontem? É o mesmo público de ontem? É a mesma pessoa que você está falando todo dia? É o mesmo perfil? Aquela pessoa já não viu muita coisa? Você já não falou muito com esse perfil de pessoa, com esse padrão de pessoa? Você está falando com a pessoa que compra? Essa é a pergunta mais importante do seu portfólio. A mulher que compra ensaio, quantas delas tem no seu portfólio? Porque se não tem essa mulher lá, ela vai olhar o seu portfólio e não vai se achar. Entende? Ela não compra
se ela não se vê na sua foto? É assim que a história começa. A pessoa entrou, ela vai dar uma roladinha, porque é só uma roladinha que ela dá, a gente chama isso de dobra, né? Então, quando ela desce a primeira vez, ela saiu da primeira dobra. O que ela vê quando ela entra é a primeira dobra, né? Ela baixou, ela foi para a segunda dobra. Então, o que está na primeira dobra do Instagram é o mais importante. Quando ela entrar ali, o que está ali é cada fotinho daquela ali é uma pessoa que você está falando. Se ela não se achar ali, ela não compra. Entende? Ela vai olhar aquela foto e vai pensar: ah, eu sou, sei lá, eu tenho 40 anos e, sei lá, eu sou gordinha. Deixa eu ver se ele fotografa pessoas iguais a mim. Não, não fotografa não. Acho que não fotografa não vou nem perguntar. Não tem ninguém assim? Com certeza não fotografa. Lindo o trabalho dele, né? Pena que não trabalha com gente igual a mim. É assim que funciona. Ou muitas vezes ela não vai nem ter esse raciocínio. Ela vai olhar porque ela não é naturalmente modelo. As pessoas não olham as fotos e pensam assim: quero fazer um ensaio porque eu vi esse trabalho aqui. Não, ela não pensa assim, ela simplesmente olha. Quando ela está passando, ela vê uma pessoa que parece com ela. E ela, nossa, podia ser eu aqui, né? É assim que funciona, é assim que a gente lê as fotos. É assim que a gente começa a se inserir dentro do seu trabalho. Quando você olha e você pensa: nossa, olha, o cabelo dela é igual ao meu. Podia ser eu, né, nessa foto aqui. O cabelo dela é igual ao meu. Ou porque, olha, ela é gordinha também igual eu. Podia ser eu aqui nessa foto, né? É assim que a gente começa a se imaginar dentro do trabalho do fotógrafo. É assim que funciona o processo dentro da cabeça das nossas clientes. Elas precisam primeiro se imaginar dentro do seu trabalho para assim começar a pensar nisso, a pensar na ideia de construir um ensaio para ela dentro do seu universo. Então, gente, olha, vocês todos que postam 3 fotinhas do mesmo ensaio ali na linhazinha, né, para ficar combinandinho no Instagram, isso significa que vocês estão desperdiçando no mínimo 2 pessoinhas, 2 públicos, quando vocês postam 3 fotinhas iguais. Porque vocês estão falando 3 vezes com a mesma pessoa. Posta uma só, posta uma foto só de cada pessoa que vocês fotografam. Entende? Para vocês poderem falar em cada quadradinho com uma pessoa diferente. Vocês têm ali na dobra, ó, quer ver? Deixa eu até abrir meu Instagram para eu poder falar com certeza. Peraí. Quando você abre o seu Instagram, porque eu não lembro de cabeça, deixa eu abrir o meu aqui. Ó, quando você abre seu Instagram, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, o Instagram abre assim, ó. Né? 3 fotinhas aí, ó. Vocês vão ver no Instagram de vocês. Aqui, ó. 3 fotinhas. Quer dizer que você só fala com 3 pessoas de cada vez. Aí a pessoa tem que rolar o Instagram para poder ver mais fotos. Então, se você põe 3 fotos iguais, você está desperdiçando pessoas. Você está deixando de falar com pessoas só para deixar seu Instagram combinandinho. Entende? Então, não. Posta uma pessoa em cada quadradinho. Cada pessoa é um público. É para isso que serve o portfólio. Para mostrar para a pessoa que ela pode estar inserida no seu trabalho, que você é capaz de atender essa pessoa. Entende? Então pensem nisso, gente, pensem nisso. Tentem inserir mais pessoas no trabalho de vocês. Mais diversidade no portfólio de vocês, mais diversidade, mais perfis diferentes, mais pessoas diferentes, é igual a mais comunicação. Você se comunica com mais pessoas. Então, quanto mais diversidade você tem no portfólio, mais pessoas você fala ao mesmo tempo. Escolha modelos pensando nos públicos que ela representa. É aí que eu queria chegar. Você vai fotografar pessoas por permuta, você vai fotografar pessoas para montar portfólio, é dessa forma que você escolhe quem você vai fotografar, pensando em públicos que você quer atender. Esse é o grande truque de montar portfólio. Vamos para o próximo slide. Agora vamos falar disso, montar portfólio. Você está construindo seu portfólio? Você está fotografando pessoas para montar portfólio? Gente, montar portfólio não precisa necessariamente ser de graça. Esse é um outro conceito que a gente precisa entender. Primeiro, a gente precisa pensar em 2 coisas. Tem jeito certo para fazer portfólio? Ou melhor, tem um melhor jeito para fazer portfólio. Preciso até corrigir isso aqui no slide. Tem um jeito melhor para construir portfólio. Não um jeito certo, um jeito melhor. Que é dar e receber na mesma medida. É uma coisa que a gente não aprende quando a gente começa a fazer.
A gente faz isso e a gente costuma dar muito mais que a gente recebe. Essa é uma dificuldade que a gente tem até para enxergar isso. A gente demora muito para enxergar. E às vezes muito tempo, muitos anos, e a gente perde muito tempo e muito dinheiro com isso. Em primeiro lugar, o que precisa ficar claro para vocês? Quando a gente fotografa uma pessoa por permuta, o que a gente está trocando de verdade, né? Não vou entrar em detalhes aqui para a live não ficar longa demais, mas basicamente a gente troca o direito de usar a imagem da pessoa, né, de fotografar a pessoa, pela pessoa usar o direito de usar a nossa, o direito de ter o direito de publicar a nossa foto, ou seja, eu não vou dizer que o direito autoral, né, porque a gente não cede o direito autoral nunca, mas ela tem o direito de publicar essa imagem também. Então é um direito compartilhado. A gente troca uma coisa pela outra. Isso é a permuta que é feita durante o ensaio. Quando a gente troca isso, tá elas por elas. Então ela tem direito de usar essa foto sem te pagar nada e você tem direito de usar a imagem dela sem pagar nada também. Essa é a permuta que é feita. Qualquer coisa além disso precisa de outra troca também. Então vamos supor, a modelo pagou a maquiagem, então ela está gastando. Você tem um equipamento, então você também está gastando. Não vou dizer que você está gastando mais porque seu equipamento é caro, porque você vai usar o seu equipamento por muito tempo. A modelo vai usar a maquiagem só naquele dia. Então a gente vai considerar isso uma troca equivalente, tá? Ela teve o gasto dela, você vai ter o seu. Cada um gasta o seu transporte, cada um gasta a sua alimentação, até aí nós estamos elas por elas. Aí agora vem a seguinte situação. Você vai usar as fotos no seu portfólio e ela vai publicar essas fotos também. Só que, o que a gente decidiu aqui? Que você vai postar só uma foto. Você concorda? A gente não falou disso agora, aqui atrás? Por que você vai entregar 20? Por que você vai entregar 10? É aí que entra toda a questão da equivalência, da troca justa, que eu acabei de falar para vocês. A gente precisa dar e receber na mesma medida. Entendem? A gente precisa dar e receber na mesma medida. Então, se você só vai postar uma foto, quando a gente vai fazer ensaio para portfólio de verdade, a gente não pode entregar 10 fotos para a pessoa se a gente vai usar só uma. Entendem? Se vocês estão fazendo isso, se vocês fizerem isso, vocês não estão fazendo ensaio por permuta, vocês estão trabalhando de graça. É isso. É triste falar isso, mas é a verdade. Vocês estão trabalhando de graça. Porque vocês estão dando para a pessoa mais do que vocês estão recebendo. Então, esse é um problema que a gente precisa administrar. A gente precisa pensar como trabalhar. E o que eu sugiro para vocês? É aí que eu falei para vocês aqui, ó, que eu falei no começo desse slide. Como ganhar dinheiro com isso? Existe uma técnica que chama inversão de risco, que eu acho super bacana para resolver diversos problemas da nossa fotografia e para auxiliar em diversos aspectos. O primeiro deles é no portfólio. Eu acho que é onde, inclusive, a inversão de risco pode ser mais útil para a gente. O que a gente faz nesse caso? Você convida a pessoa para fotografar, explica que você está montando seu portfólio, que você vai trabalhar com uma foto só, porque é isso que você faz, você coloca só uma foto no seu portfólio, e isso é de verdade, né? Assim que funciona, e que ela vai ganhar essa foto de presente. Se ela gostar de outras fotos, depois ela vai poder comprar. Essa é a forma justa de se fazer um trabalho para portfólio. E isso é polêmico, é complicado, é difícil, eu sei que vocês vão falar um monte de coisa, mas funciona e dá muito certo. E aí a gente vai falar mais disso, a gente vai ver por quê. Deixa eu passar para o próximo aqui. Inclusive, a inversão de risco pode ser transformada em negócio. Tem pessoas que trabalham com isso, que trabalham dessa forma, né? Fazem inversão de risco como ensaios, não trabalham com pacotes, né? Elas vendem foto a foto, não vendem... Por exemplo, eu trabalho com um pacote de 10 fotos e vendo fotos depois, se a pessoa quiser comprar separado. Mas tem pessoas que não têm um pacote de 10 fotos, elas fazem só a inversão de risco, né? Elas só vendem, a pessoa compra livremente quanto quiser. Elas não são obrigadas a comprar nenhuma foto. E tem estúdios que ganham muito dinheiro trabalhando dessa forma. Então, o que eu quero explicar para vocês, ou o que eu acho que vocês precisam entender sobre inversão de risco? Em primeiro lugar, gente, o que vocês aprenderam até agora? A gente não vai mais fotografar modelo que tem experiência com fotografia. A gente vai fotografar mulheres que não têm experiência.
Quando você fotografa mulheres que não têm experiência, lembra que eu falei para vocês sobre as pessoas da sua rua, né? Imagina como se sentiria uma mulher dessas da sua rua sendo convidadas para fazer um ensaio fotográfico. Se você tá, se você tá sem nada para fazer, por que não fotografar? E se você tiver a oportunidade de oferecer essas fotos para a pessoa, o único risco que você tem é que ela compre. Senão você sai de lá com fotos para portfólio. Eu acho que um dos maiores problemas que nós fotógrafos temos no começo é não fotografar, ou fotografar pouco. E é o problema que eu vejo com a maioria. É por isso que a maioria tem lá 3 fotinhas combinandinho, porque não tem material para postar. As pessoas muitas vezes preferem ficar em casa à toa do que sair para fotografar para portfólio. E esse é um dos maiores erros que a gente comete, porque a gente fica com poucas fotos, com pouca experiência, com um trabalho repetitivo, com pouca diversidade, e a gente ainda não tem a chance, a oportunidade de vender fotos. A gente tem um medo muito grande de ouvir não das pessoas. A gente se apega muito a um cliente para quem a gente está tentando vender. Às vezes eu vejo muito isso em grupos, né, em conversas, eu participo muito de grupos, porque eu gosto de saber como os fotógrafos pensam, eu gosto de ver a visão deles, e eu escuto as pessoas dizendo assim, eu fiz uma inversão de risco esse mês e não vendi nenhuma foto. Aí você pensa, né, o resto do mês ele devia estar fotografando o mês todo, né, devia estar com a agenda cheia. Aí você vai ver, não, o resto do mês ele não fez nada. Estava à toa, não estava trabalhando, não tem outro trabalho. Por que ele não ficou o mês todo tentando fotografar e captando outras pessoas e montando portfólio? Porque é assim que a gente ganha experiência, sabe? Fotografando. Se você não estiver trabalhando, eu sei que muita gente trabalha em outras áreas e não tem muito tempo, mas se você não estiver trabalhando e se você tiver tempo disponível, por exemplo, no fim de semana, por que não fotografar outras pessoas e ter a chance de oferecer essas fotos para elas? Quando eu comecei a fotografar, eu trabalhava com TI, como eu falei para vocês, né? E eu trabalhava de segunda a sexta, né, no escritório, fotografava sábado e domingo e editava as fotos à noite quando eu chegava em casa. E eu fiz isso por 4 anos. E foi assim que eu aprendi a fotografar. Eu fotografava sábado e domingo, então eu trabalhava de segunda a segunda. E eu achava o máximo, porque foi assim que eu aprendi a fotografar e foi assim que eu fui conhecendo pessoas, foi assim que eu fui adquirindo clientes. Você não vira fotógrafo sem fotografar. Não tem como. É assim que você vira fotógrafo, fotografando, né? Então, se você está começando a fotografar, montar um portfólio com muitas pessoas é muito importante. Por quê? Você fotografa hoje uma pessoa por permuta ou por permuta, não sei se alguém ainda não sabe o que é, mas é troca, né? Como eu expliquei para vocês. Você fotografa sem custo a pessoa. Você fotografa uma pessoa hoje por permuta, talvez ela não compre nenhuma foto, mas ela vai sair de lá com uma foto que ela vai mostrar para outras pessoas e outras pessoas vão procurar você. Gente, a fotografia tem um poder. Quem já fotografou mulheres sabe do que eu estou falando. De mudar a vida de uma pessoa. Você pega uma mulher que nunca foi fotografada e não são só mulheres que não têm dinheiro, gente. Não são mulheres para quem você está fazendo o favor de fotografar de graça. Muitas mulheres com poder aquisitivo, muitas vezes elas não têm problemas na vida, tudo na vida delas está lindo, tudo na vida está perfeito, elas têm filhos maravilhosos, elas têm uma vida boa, elas têm um bom trabalho, elas têm todos os aspectos da vida dela em harmonia, com exceção da forma como ela se vê. É a única coisa dela, da vida dela, que não está funcionando. Quando você fotografa essa mulher, você alinha aquele único problema que ela tinha, sabe? Aquela única sensação que pesava para ela, aquele único problema, aquela única coisa que muitas vezes até impede uma pessoa de sair de casa, impede uma pessoa de conviver em paz com ela mesma. E você fotografa essa pessoa e mostra que ela está errada sobre ela mesma. Gente, isso não tem valor para uma pessoa. Você resolveu o único problema que ela tem na vida, sabe? Você imagina o quanto que isso tem significado para ela. Vocês não têm noção de quantas mulheres já choraram aqui dentro de ensaios sem eu nem saber porquê, sabe? Ela tá aqui, tá tudo lindo, tudo perfeito, e de repente cai uma lágrima e ela desmancha
até ela ter fôlego para me contar como ela está se sentindo. E não foi uma vez, foram dezenas de vezes, sabe? Porque para mim tá tudo perfeito, ela tá linda, ela chega feliz e ela não me disse nada que tinha problemas acontecendo na vida, tava tudo tranquilo. E de repente dentro dela tem tanta coisa acontecendo que na hora da foto ela desaba, sabe? E aí ela põe para fora e conversa. Eu tenho uma equipe aqui que lida com essas coisas há 5 anos, né? Então a gente sabe muito bem como trabalhar, como conversar, a gente sabe muito bem como viver isso junto com ela, né? A gente está muito preparado para essas coisas, mas isso acontece muito, 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 e às vezes acontece 2, 3 vezes em um dia da gente passar por essa situação, porque eu atendo 6 mulheres por dia, né, no meu trabalho. Então, é uma coisa muito profunda. E quando você mostra isso para uma mulher pela primeira vez, isso tem um poder que é impossível ela falar não para você, sabe? É impossível ela não ver valor no que você está fazendo. E a gente, às vezes, a gente tende a entender que se você está fazendo um ensaio por permuta, que você está fazendo um ensaio de graça, você está fotografando pessoas que não querem pagar. E na verdade não é isso, não são essas pessoas. A gente não vai sair por aí anunciando, faça ensaio de graça e tentando fazer uma pegadinha para enganar a pessoa e ela chegar aqui e você cobrar. Não é isso, não são essas pessoas que a gente busca. A gente busca pessoas que não acreditam em si mesmo. É esse que é a ideia desse trabalho. A gente busca pessoas, sabe aquela pessoa que fala assim, eu tenho muita vontade de fazer um ensaio, mas eu não tenho jeito para isso, eu tô muito velha já, eu já passei da idade. Não, deixa eu emagrecer, eu preciso perder pelo menos uns 5 quilos, aí eu faço um ensaio. Não, olha, não, quando eu era novinha eu tinha vontade, mas nossa, quando eu falei com a minha mãe, ela deu risada, porque eu era gordinha e ela falava que não servia para fazer isso, para ser modelo. Até hoje eu tenho trauma, não quero nem saber de fotos. Essa é a mulher que a gente tem que chamar e falar para ela, deixa eu provar para você que você tá errada. A gente faz essas fotos, se você não gostar, você não paga. É isso. Se você não gostar, você não paga. Você só paga se você gostar e as fotos que você gostar. Esse é o segredo. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que chamar essa mulher e dizer para ela, olha, não, eu vou mostrar para você que você está errada sobre tudo que você imaginou de você mesma. Vem aqui, a gente faz um teste, você vê como você se sente, a gente vai se divertir, a gente vai conversar, a gente vai experimentar roupa, vai ser uma grande brincadeira. Você vai se sentir tranquila, vai se sentir confortável. A gente vai fazer o melhor que a gente conseguir juntos. E depois você vê as fotos, sem compromisso nenhum. O que você gostar, você leva. Se você não gostar, tá ok. Eu escolho uma foto para eu usar no meu portfólio, porque é isso que eu preciso, é só uma que eu quero, nem que seja uma foto de rosto mesmo. Eu deixo você escolher a foto, não tem problema nenhum, uma foto que te deixe confortável. E essa vai ser a foto que eu vou usar no meu portfólio, porque é só uma que eu preciso mesmo. E aí, se você gostar, você escolhe as outras. Se não gostar, não tem problema nenhum. É só uma mesmo que eu preciso. Gente, a única coisa que pode acontecer é ela gostar das fotos. É a única coisa que pode, vamos dizer, dar errado. A única coisa que pode acontecer nessa história é ela gostar das fotos. Ela não tem comprometimento nenhum com você. A ideia é sempre vocês pensarem, não na ideia de fazer uma enrolação, uma promoção para a pessoa pensar que é um ensaio grátis e depois cobrar. Não é isso, a gente não quer enganar ninguém. A gente quer encontrar essa pessoa que tem o desejo de fazer, mas tem barreiras. É essa que é a ideia, é quebrar as barreiras. Por isso que a gente chama de inversão de risco. A pessoa enxerga um risco na fotografia. Qual que é o risco dela? O risco dela é não gostar. Ela acha que ela não vai gostar do ensaio, acha que ela não vai gostar de fazer, ela acha que ela vai ficar com vergonha, ela acha que alguma coisa vai dar errado. Esse é o risco. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer para ela, não tem risco. Se você não gostar, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos tentar, vamos ver como você se sente. Vem aqui, a gente faz junto, a gente pode ir para o parque, passar o dia inteiro, a gente faz piquenique, a gente se diverte. A gente pode até chamar outras pessoas. Era desse jeito que eu fazia. Eu sempre chamei outras pessoas, a gente ia num grupinho, às vezes várias amigas, sabe? Era sempre muito divertido. Fazia piquenique, levava várias pessoas e ia fotografando ao longo do dia. As pessoas que estavam tímidas, as amigas ajudavam elas a se soltarem. Eu sempre fotografei em grupo, fotografo em grupo até hoje, né? Então as amigas ajudam as pessoas a ficarem mais soltas. Sempre foi um ambiente muito gostoso.
E para mim sempre foi vantajoso fotografar em grupo, porque tudo meu funciona melhor em grupo, né? Eu pago a maquiadora, ela maquia mais pessoas no mesmo dia, então o custo dela é mais barato, tudo vale mais a pena. Quem está me perguntando a respeito de precificação, o que eu tenho para dizer para vocês, gente? Não existe uma forma de eu falar para vocês quanto vocês têm que cobrar por um ensaio. Porque cada pessoa daqui é de uma cidade. Cada cidade tem suas peculiaridades, tem o seu mercado. Cada um de vocês tem um tipo, um tema, um público. Alguns trabalham com mulheres com mais poder aquisitivo, outras com menos poder aquisitivo. Cada um tem um nível de conhecimento, um nível de edição, um nível de experiência. Então, é impossível para mim ou para qualquer pessoa, qualquer fotógrafo do mundo, dizer aqui, o ensaio tem que custar X reais. É impossível. Então, o que eu sugiro para vocês fazerem, para vocês calcularem o preço de vocês? A coisa mais inteligente que eu fiz na minha vida para descobrir o meu preço: inversão de risco. O que você faz? Faz um ensaio aonde a pessoa não é obrigada a comprar. Observa quanto a pessoa gasta com você quando ela é livre para gastar o quanto ela quiser. Faz isso 3, 4, 5 vezes que vocês vão entender o quanto que a pessoa está disposta a gastar com vocês. E vocês vão começar a ter uma noção de quanto é um ensaio. E, gente, um ensaio não precisa ter um preço. A pessoa pode sim comprar o quanto ela quiser. A gente muitas vezes não deve, não pode limitar o quanto o cliente pode gastar com a gente. Deixa o cliente comprar livremente. Eu comecei, quando eu fotografava, eu entregava 10 fotos. Então eu fotografava, chegava em casa, escolhia as 10 fotos e mandava para a pessoa. Acabou. Era assim que eu fotografava. Com o tempo, eu fui entendendo que eu vendia esses pacotinhos, eles tinham um preço fixo. Eu fiz a minha primeira inversão de risco. Quando eu fiz a minha primeira inversão de risco, eu fotografei 10 gestantes no mesmo dia. Eu achava que era tudo besteira, que inversão de risco não dava certo. Se eu já vendia pacote, para que eu ia tentar parar de vender pacote e tentar vender foto a foto? Se eu já tinha garantido 10 fotos, para que eu ia ter o risco de não vender nenhuma, né? Não parece inteligente na minha cabeça, né? Eu já tenho 10 garantido, para que eu vou correr o risco de não vender nenhuma? Mas eu fui desafiada, então eu fui fazer. Aí, fotografei 10 gestantes. O que aconteceu? A primeira não comprou nenhuma foto. A segunda comprou 2. Eu já estava pé da vida, pensando, para que eu fui fazer esse negócio de inversão de risco? Vou levar um prejuízo. Quer dizer, prejuízo não, porque no dia eu não tive despesa nenhuma. Mas eu já pensei, não vou ganhar dinheiro nenhum, né, nesse dia. A terceira comprou 32 fotos. Eu nunca na minha vida tinha vendido mais de 10 fotos. Eu nem sabia que no meu ensaio dava para arranjar mais de 10 fotos. Porque eu fotografava para fazer 10. Tipo, eu fazia 80 cliques. Sei lá, mais ou menos 80. Mas, assim, eu fotografei para fazer as 10 que eu sempre fazia. Eu não imaginava que tinha como alguém olhar aquelas fotos e achar 30. Não imaginava isso. E a pessoa achou 32 e comprou 32. Dali para frente foi, cada uma comprou 20, 15. E eu, enfim, eu vendi 3 vezes o que eu vendia nos ensaios normais, num dia, assim. A partir dali, aquilo me abriu a cabeça para entender diversas coisas a respeito do meu público. A primeira coisa eu precisava deixar as pessoas comprarem a quantidade de fotos que elas quisessem. Então eu continuei vendendo meus pacotes de 10, mas eu comecei a deixar as pessoas escolherem as fotos. Então, ao invés de eu chegar em casa e escolher, eu deixava elas escolherem e as pessoas começaram a comprar fotos avulsas. Então, hoje eu vendo 2 vezes mais fotos do que 2, 3, é comum vender 3 vezes mais. Os ensaios de Natal, eu quase morri, porque eu me programei para tratar, sei lá, não me lembro agora, 80 fotos e tive que tratar quase 300, porque as pessoas compraram, ao invés de 10, 30, 40 fotos do ensaio. E eu não estava preparada para tratar tudo aquilo até o Natal, né? Foi uma coisa que eu não pensei muito. Fiquei quase louca para editar tudo. Peraí. Então, e aí, eu tô vendo aqui porque tem uma colinha. E aí eu comecei, o que eu pensei? Quando as pessoas estão livres para comprar à vontade, elas compram tantas fotos assim, o que será que isso significa, né? Será que significa que elas precisam de mais fotos? Ou será que significa que o meu ensaio está barato demais?
E aí o que que eu fiz? Subi um pouquinho o meu preço. Porque foi isso que a inversão de risco me mostrou. O meu ensaio, as pessoas, todo mundo estava comprando muita foto, todo mundo estava comprando muita foto. E a verdade, gente, é que eu não fazia muita foto. A pessoa comprava a foto com a mão assim, com a mão assim, com a mão assim, com a mão assim, com a mão assim. Precisa. Sabe, aquilo era teste, a mão nem estava certa ainda, sabe? E a pessoa comprou a foto. Ela não comprou porque ela desejava a foto, ela comprou a foto porque estava barata. Então foi um sinal para mim que eu precisava mexer no meu preço. E aí a inversão de risco mostrou para mim que eu precisava ver meu preço. Então, gente, um ótimo jeito de vocês entenderem seu preço é olhando para a inversão de risco. Então, façam, não uma inversão de risco não vai dizer nada para vocês, mas façam algumas. Se você não pode fazer inversão de risco porque você tem um custo, já você tem estúdio, você já tem um custo para começar, então você não pode correr o risco de não ter a cobertura da sua despesa básica, faz um ensaio com um número menor de fotos e deixa o cliente escolher a quantidade de fotos que ele quiser. Se o cliente comprar muita foto extra, provavelmente é porque seu ensaio está barato. E aí você talvez esteja na hora de mexer no seu preço, subir um pouquinho. Se o seu cliente estiver comprando poucas fotos, talvez você está trabalhando com um cliente que tem um poder aquisitivo muito baixo. Ou talvez você precisa ver a qualidade da sua foto, talvez a qualidade da sua foto ou o estilo de foto que você está fazendo não está alinhado com o que o seu público está esperando. Talvez seja a hora de bater um papo com essa pessoa que está comprando e ver o que ela não gostou, perguntar para ela, né, se tem alguma coisa que ela não gostou, por que ela comprou pouco, talvez valha a pena bater um papo aí. Mas é lógico, como eu falei, não vale fazer uma vez só. Tem que fazer várias vezes, algumas vezes, tá? Sobre maquiador, como a gente faz maquiador na inversão de risco, eu faço assim. Eu pergunto para a pessoa se ela quer maquiagem ou não. Se ela quiser maquiagem, eu cobro a maquiagem à parte. Se ela não quiser maquiagem, ela pode chegar maquiada. A decisão é dela, tá? Isso porque eu ofereço maquiagem na minha equipe. Quem não oferece maquiagem já pode deixar negociado que a pessoa já chega maquiada. Isso aí é decisão de vocês, tá bom? Eu acho que a inversão de risco é a melhor forma de você calcular seu preço. E, gente, preço é flexível. Vai ter períodos que você vai trabalhar com preço mais alto, vai ter período que você vai precisar trabalhar com preço mais baixo para fazer campanha, você vai vender mais ensaios, só que aí você abaixa um pouquinho porque está num período de festas, então você consegue marcar vários no mesmo dia, dá para você fazer mais baixinho. Ter essa flexibilidade é importante, entender essas jogadinhas de preço que você consegue fazer vai ajudar vocês. Não põe na cabeça, meu ensaio tem que custar R$300, então eu tenho que fazer alguma coisa para chegar em R$300. Não fecha nisso, sabe? Preço tem que ser uma jogada de inteligência, você tem que olhar o que acontece quando você mexe um pouquinho, você tem que ver quanto você gasta nas coisas, você tem que ver aonde você pode gastar menos. Uma coisa que me ajuda muito é marcar vários ensaios no mesmo dia, porque a maquiadora, para fazer uma maquiagem, vai te cobrar, por exemplo, 150. Se ela fizer 6, ela vai te cobrar metade disso. E aí, enquanto ela está maquiando uma, você está fotografando a outra, sabe? Então, ter essa agilidade dá muita inteligência para o seu negócio, sabe? Então, ter uma maquiadora parceira, se você chamar sempre a mesma maquiadora, combinar com ela, todo o meu ensaio eu fecho com você. Você consegue fazer um preço melhor para mim? Certeza que ela vai fazer. Principalmente se ela for uma maquiadora que está começando, não tem tantos trabalhos ainda, você também é um fotógrafo que está começando, talvez seja um fotógrafo que está começando, vai casar perfeito. A Alisson, que trabalha comigo, foi a primeira pessoa que eu fotografei que eu não conhecia pessoalmente. Conheci ela num grupo, chamei ela, fomos nós duas para a rua, ela igual duas bobonas, eu não sabia fotografar, ela não sabia maquiar, conversamos, ficamos amigas, ela virou minha maquiadora, né? Eu virei a fotógrafa dela, nós duas aprendemos juntas. Enquanto eu aprendi a fotografar, ela aprendia a maquiar. Hoje ela é minha maquiadora, 5 anos depois, estamos juntos até hoje. E foi uma parceria fantástica. Ela é meu braço direito, eu não saio nem da cama sem ela, né? Então ela e a Luana, lógico, né? São meus braços direitos, tenho 2 braços direitos, olha que beleza. Então, eu não saio nem da cama sem elas. E vocês terem essas pessoas de vocês vai ajudar demais, vai ser fantástico. Quanto cobrar cada foto na inversão de risco? Gente, isso é com vocês. Vocês vão fazer uma, vai começar cobrando, sei lá, R$15 a foto. Vocês têm que ver o que funciona para vocês. Cobrou R$500, vendeu muito, olha que legal, dá para aumentar um pouquinho. Não vendeu nada? Vamos jogar 10 então. Que triste, né? Vai ser horrível ter que jogar 10, mas vamos testar. Gente, vocês que estão começando, tem que testar as coisas. É assim que funciona. Eu vendo foto na inversão de risco, ou melhor, eu vendo foto extra,
entre 20 e 45 reais. Eu não posso dizer para vocês quanto que vai custar a foto extra, porque eu mesmo pratico vários preços. Depende do dia, depende do plano, depende do que eu estou fazendo, depende do projeto, depende do que eu estou oferecendo. Então, vocês têm que fazer teste. Isso é o mais importante, gente. Vocês estão começando, se vocês estão começando, se vocês estão montando portfólio, não tem noção nenhuma de preço, significa que vocês têm muito para descobrir. E vocês só vão aprender se vocês colocarem em prática. Por isso que vocês têm que fotografar muito. Não pode ficar dependendo daquela pessoa. Gente, olha, uma bronca para vocês. Não pode ficar dependendo da pessoa que foi falar com o marido. A pessoa foi falar com o marido, tem que ter 3 na fila lá, que estão lá para vocês responderem. Não dá para falar com uma pessoa de cada vez. Tem que falar com várias. Isso que é importante. Vocês têm que falar com várias pessoas, estarem falando com um monte de gente ao mesmo tempo. Uma foi falar com o marido, tem mais 2 ali que você já está olhando e já está vendo como vocês vão falar. Vocês têm que fotografar muito. Se vocês estão precisando ganhar dinheiro com fotografia, não estão ganhando nada, estão em risco, estão precisando de dinheiro, estão precisando fazer alguma coisa, gente, faz versão de risco 3, 4 por dia, porque no mínimo o que vai dar errado é vender. É o mínimo que vai dar errado. O mínimo que vai dar errado é vender. Porque nesse momento, se vocês não estão vendendo nada, o mínimo que vai dar errado é vocês encherem o seu portfólio de pessoas que vai trazer outras pessoas. Entendem? Se vocês não estão fazendo nada, você sai para fotografar uma pessoa, você faz fotos legais dessa pessoa, ela vai ficar feliz, ela vai ver resultado, ela vai entender que aquilo mexeu com ela, mudou a vida dela. Isso já vai fazer diferença. Só isso já vai fazer diferença. Então, se vocês não estão fazendo nada, gente, qual é o problema de sair para fotografar? Se vocês gostam de fotografia, se vocês curtem fotografar, não vai ser um sacrifício que vocês estão fazendo. Eu mesmo, nossa, como eu falei, eu fotografava muito, eu fotografava 20, 30 pessoas por mês. Foi isso que me ajudou a ter visibilidade. Não é encher meu portfólio com a mesma pessoa, é ter muitas pessoas. Ó, cada pessoa que você fotografa é um universo, gente, de gente que vocês vão se comunicar. Ao longo desses 7 dias, eu vou falar várias abordagens para vocês chegarem nessas pessoas. E vai ficar cada vez mais fácil vocês entenderem essas conexões. Você fotografa uma pessoa hoje, essa pessoa tem um círculo de pessoas em torno dela, que vendo seu trabalho vai ficando cada vez mais fácil você alcançar todas elas. Isso é um raciocínio básico, sabe? Você fotografou uma pessoa, ela postou sua foto no Instagram, você já está aparecendo para um monte de outras. Essas pessoas vendo você 2, 3 vezes, você já é amigo dela, você já é da família, sabe? Isso tudo é bem importante, você ter visibilidade entre pessoas comuns, pessoas que consomem, né, que compram, isso é muito importante. Então, vamos seguindo. Vou mostrar para vocês um depoimento aqui da Thaísa, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu com ela. A Thaísa, ela é fotógrafa há mais ou menos, talvez ela até esteja aqui na live, não tenho certeza, mas ela é fotógrafa há mais ou menos 3 meses, que eu me lembro que ela me contou. Eu conheço a Thaís há muito tempo, mas tem mais ou menos 3 meses que ela comprou a câmera. E olha o depoimento que ela mandou para mim, gente, olha só. Deixa eu achar ele aqui. Meu nome é Thaísa, eu sou de São Paulo e atualmente faço retratos femininos, sensuais e casuais. Eu conheci a Dani há muito tempo através de um ensaio, eu fui modelo e eu sempre quis fotografar e foi um divisor de águas para mim esse ensaio e a partir daí que eu comecei a enxergar realmente os retratos femininos como o que eu queria fazer. Foi através disso, foi sendo modelo que eu quis virar realmente fotógrafa. E foi muito legal, tipo, a minha primeira inversão de risco, que eu fiz algumas semanas atrás, eu joguei no Facebook, eu não dava conta de responder as meninas. Eu acordava e dormia e tinha, tipo, 200 mensagens. Era muita gente, eu não conseguia responder todo mundo. Eu falei, gente, como assim? Eu tive que fechar comentário porque eu não dava conta. Veio uma menina que ela trouxe um vestido medieval maravilhoso para tirar foto. E aí eu tava fazendo um ensaio sensual de outras meninas e eu tô fazendo tudo no meu apartamento, assim, tipo, em cima da minha cama. É isso. E aí ela viu as meninas tirando foto, tinham 4 meninas aqui, né? E aí ela viu as outras meninas tirando foto e falou, eu quero um ensaio sensual também. E aí ela não trouxe nada,
uma foi emprestando para outra, sutiã e short, não sei o quê. E aí, na hora que eu tirei a primeira foto dela na minha cama, que eu mostrei para ela a foto, ela deu um berro tão grande. Ela, meu Deus, como eu sou maravilhosa, como eu sou gostosa. E eu vi que aquilo era tão genuíno que eu comecei a chorar, assim, sabe? Eu falei, cara, eu me vi ali, eu tô falando, eu tô com o olho cheio d'água, sabe? Tipo, eu vi quando você tirou foto de mim, tipo, eu falei, é pra isso que eu fotografo, sabe? É isso que eu quero. E foi, mudou minha vida demais, é isso. É isso, chega de falar. Fiz uma loucura, assim, por causa da câmera. Aí cheguei aqui com a câmera, meu marido olhou assim. Aí eu falei assim, eu vou fazer dinheiro com essa câmera, você não tá entendendo. Eu vou pagar essa câmera com ensaio. Aí tudo bem. Minha primeira inversão de riso, tipo, eu fiz 4 dias seguidos. E fiz, tipo, 4 meninas por dia, né? Aí no segundo dia, eu vendi R$ 1.012. Eu falei, meu Deus, que maravilhoso! Eu estou muito motivada com as minhas fotos. Estou querendo muito que venha a vacina. Porque eu quero muito ganhar dinheiro e eu quero muito editar muitas fotos. Estou muito feliz de fazer uma coisa que eu gosto muito e que pode me dar um retorno financeiro. É um sonho de todo mundo, né? Ela tem 3 meses de fotografia. 3 meses de fotografia. E ela fez a primeira inversão de risco dela. Então, olha só, quando você causa esse efeito nas pessoas, como que elas não vão ver valor nisso, sabe? Essa é a diferença. Essas são as pessoas que vocês têm que encontrar, essas são as pessoas que vocês têm que buscar. Ontem eu falei para vocês um pouquinho de como foi isso para mim, né? Que eu fotografava aquelas meninas de grupo de permuta e eu deixei uma diquinha, né? Bem ali, assim, subjetiva, bem escondida, de como eu fiz quando eu comecei, que eu fui para grupos de empoderamento. Isso é um caminho, né? Mas eu acho que um jeito muito legal é vocês procurarem, por exemplo, amigas das pessoas que vocês fotografam. Ali no perfil de vocês tem muita mulher escondida, muitas mulheres que já conhecem o trabalho de vocês, já admiram o trabalho de vocês, e muitas vezes estão só esperando um convite, estão só esperando um motivo. Gente, quantas mulheres já conversaram com vocês e já falaram, vou de vontade de fazer um ensaio, vamos marcar, vamos sim, vamos marcar. E estão lá procrastinando, deixando para amanhã, esperando. Gente, muitas vezes só tá faltando o convite, só tá faltando aquele, e aí, vamos marcar? Vamos marcar seu ensaio? Vamos tentar, vamos fazer? Vamos ver o que dá? Sem compromisso? Às vezes é só isso que ela tá esperando. Se você falar isso, ela, será? Você acha que dá? Você acha que eu levo jeito? É só isso que tá faltando. Às vezes é só isso que tá faltando. E a gente fica procurando, muitas vezes, olhando lá longe e tentando. Gente, olha, vou falar o maior erro da maioria de vocês. A gente fica buscando gente nova todo dia para abandonar. É isso que a gente faz. A gente fica todo dia buscando cliente novo para abandonar. É só isso que a gente faz. No Instagram, nas redes sociais, a gente fica lá tentando ganhar mais seguidor para abandonar. É só isso. A gente busca, como que eu vou crescer? Como que eu vou atrair gente? Como que eu vou ganhar seguidor? Aí você vai lá e luta, ganha um monte de seguidor novo lá, aquele monte, tipo 5, e abandona. Não é isso que a gente faz? Eles vêm, eles seguem a gente e a gente larga ele para lá. A gente deixa ele morrer, deixa ele esquecer da gente. É isso que a gente faz com esses seguidores que a gente luta tanto para ganhar na rede social, né? Não é isso? Olha que tristeza. A gente luta tanto para abandonar as pessoas, né? Então é isso que a gente não pode fazer. A maioria de vocês tem pessoas que querem fazer ensaios com vocês, ou pessoas que nem sabem que podem fazer ensaio com vocês, que têm essa oportunidade. Eles ainda não descobriram que podem, não sabem que você quer atender eles. Muitas mulheres que vocês conhecem, que convivem com vocês, não sabem que você tem vontade de fotografar, que você tem desejo de fotografar essas pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês podem começar a se comunicar com essas pessoas, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui uma dica para vocês de como vocês podem fazer isso, ó. Eu vou mostrar um pouquinho de como eu fiz, de como eu comecei. E, eu vou mostrar mais uma coisa, antes ainda, que eu lembrei agora. Olha o que eu recebi hoje, um pouquinho antes da aula. Eu vou botar aqui, vou ver se vocês conseguem ouvir um áudio que eu recebi de uma amiga minha. Não vou falar o nome dela para ela não ficar tímida, porque eu acho que ela está aqui na live.
Deixa eu te falar uma coisa. Eu arrisquei. Deus queira que dê certo, já deu certo e vai dar certo. Mais ainda. Eu fiz um... Como você falou, né? Por permuta. Vou fazer um ensaio, dou a foto para modelo, né? E a modelo me dá o direito de divulgar, né? Para portfólio, para ter portfólio. E coloquei a opção, né? O restante das fotos, caso vocês queiram, compra, né? Aí eu fiz um grupo com nós amigas, 43 amigas. Meu, na hora. Em menos de uma hora, 18 aceitaram. Eu tô desesperada. Eu tô em pânico. Falei, socorro. Ai, meu Deus. Aí eu falei assim, bom, eu falei assim, então assim, eu vou estar fora semana que vem. Bom, gente, deu para entender, né, que pânico bom que ela tá, né, sem saber como é que ela vai conseguir atender tanta gente, né. Então vocês estão vendo como que funciona? Agora deixa eu mostrar para vocês qual que é a estratégia que a gente trabalha com a inversão de risco. Ó, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Esse aqui é um textinho que eu vou deixar para vocês. Não se preocupa de copiar ou de printar nem nada, que eu vou mandar isso para vocês no PDF também, tá? Mas é um textinho que a gente posta convidando as pessoas para serem fotografadas, tá? Esse textinho, ele tem algumas chaves que ajudam a pessoa a entender a nossa ideia e ajudam a atrair pessoas que fazem sentido dentro do público que a gente quer fotografar. Porque acho que já ficou claro para vocês que não são todas as pessoas que se encaixam dentro do perfil que funciona para inversão de risco, né? A gente já conversou sobre isso e acho que isso já ficou claro. Então, o texto que a gente vai postar convidando essas pessoas já precisa filtrar isso de alguma maneira. Então, eu fiz uma adaptação para que esse texto fale com mulheres que fazem sentido dentro da nossa intenção, né? Em primeiro lugar, você me ajuda? Quando a gente fala isso, as pessoas já param para prestar atenção, porque a gente está falando diretamente com elas, a gente está pedindo ajuda para elas, né? Olha, para a maioria das mulheres, aceitar ser fotografada e se permitir participar de um ensaio fotográfico não é fácil. Então, a gente está aqui provando que a gente entende como essas mulheres se sentem, né? Eu sei que são muitas dúvidas, medos e inseguranças que precisam ser superados antes de dizer sim. Tem gente que fala, ai, mas eu não tenho perfil de modelo, ai, mas eu estou velha, gordinha, feiosa, ou qualquer outras coisas que elas falam, né? Ai, mas eu não sei posar. E a cada dia eu percebo que nada disso importa quando a gente fala de arte, né? Lembra do que a gente falou na aula de ontem. Tudo que eu queria é que todas as mulheres tivessem a chance, uma única vez que fosse, de se redescobrirem. Pensando nisso, em levar um pouco de arte para a vida dessas pessoas, que por alguma razão não acreditam em si mesmas, eu decidi criar um projeto novo. No próximo dia X, que eu já coloco uma data, né, para facilitar, eu vou escolher 10 mulheres, ou 2 mulheres, ou uma, ou quantas vocês se sentirem confortáveis para trabalhar, que nunca foram fotografadas profissionalmente, para receberem de presente essa experiência. Cada uma delas será convidada a participar de um ensaio fotográfico comigo e, de presente, vão poder escolher a melhor foto do ensaio, editada com muito carinho e sem nenhum custo. Se você quiser se inscrever ou indicar alguém para participar, é só comentar nesse post ou então marque aqui aquela mulher incrível que você conhece e que merece se redescobrir. Tenho certeza que ela vai te agradecer para sempre por proporcionar esse presente mágico que muda a vida das pessoas. Lembrando que o convite é só para mulheres maiores de 18 anos e que nunca foram fotografadas profissionalmente. Eu coloco mulheres maiores de 18 anos para facilitar, né, os trâmites legais, e mulheres que não foram fotografadas profissionalmente por todas essas histórias que eu contei para vocês até agora, né, para evitar mulheres que já estão acostumadas a fotografar por permuta, que vem sempre, e para a gente causar esse efeito de descoberta, de viver a experiência pela primeira vez, de causar valor, de trazer valor para toda essa experiência que a gente traz no primeiro ensaio, né? Gente, o primeiro ensaio da pessoa é muito importante, é muito significativo para ela, é uma experiência que ela vai querer guardar, que ela vai querer documentar. É muito difícil
a pessoa embora para casa com uma foto só. Ela vai querer, aquilo tem valor para ela, aquilo tem importância para ela, aquilo tem significado. Então, se você trabalha isso, se você realmente mostra para ela, se você encontra a pessoa que realmente tem limitações, tem motivos para dizer não para a fotografia, e você derruba esse motivo junto com ela, você muda a forma como ela se vê, você muda a vida dela, você muda a forma como ela olha para si mesma. Ela nunca mais vai esquecer isso. E, gente, não só isso, ela vai guardar você no coração para o resto da vida. Não importa que ela fotografe com outras pessoas depois, não importa que ela faça ensaios com outros fotógrafos, você apresentou esse universo para ela. O carinho que ela vai ter por você, ela vai levar para o resto da vida. Você vai ser a fotógrafa dela, ou o fotógrafo dela, para o resto da vida, porque foi você que apresentou para ela esse universo. É só você tratar ela com carinho, é só você entender como ela se sente, é só você estar preparado para trabalhar com essas mulheres. Eu vou mandar para vocês esse textinho no PDF, então vocês não precisam se desesperar para copiar aqui correndo, tá? O PDF vai ser enviado para vocês no grupo. Então, ó, esse textinho vocês podem usar na íntegra, tá? Eu tirei algumas coisas que eram particulares minhas. Por exemplo, no meu textinho eu falo que inclui ou não inclui maquiagem, eu falo algumas coisas que são particularidades. Por exemplo, o meu ensaio inclui figurino. O de vocês provavelmente não vai incluir, de alguns podem incluir, vocês podem colocar aí. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco de figurino também, então vocês vão ter tempo de acompanhar. Eu vi que tem dúvidas sobre figurino aqui, eu vou falar isso nas próximas aulas. Eu não quero atravessar o conteúdo, porque se eu começar a falar disso agora a live fica longa demais e depois eu vou repetir tudo de novo. Então acompanhem as aulas uma por uma, a gente vai ter aula para falar sobre isso, como trabalhar quando você não tem figurino. Eu vou dar dicas para todo mundo, para quem tem, para quem não tem, para quem quer investir um pouquinho só, para quem não quer investir nada. Eu vou falar de todos os casos, a gente vai cobrir tudo isso, tá bom? Então só tem que ter um pouquinho de paciência. Devo postar ele acompanhado de alguma foto ou não precisa? Vocês escolhem. Eu posto uma foto minha não, né? Uma foto que eu tirei bem bonita, com uma mensagem. Vocês podem escrever ensaio por permuta, porque vai chamar muita atenção. Vai chamar a atenção das pessoas que querem permuta, né? Aquelas que fazem permuta com todo mundo. Podem escrever ensaio grátis, qualquer coisa que vocês achem que chame a atenção. Ou podem escrever novo projeto fotográfico, ou podem escrever uma mensagem de empoderamento na foto, o que vocês quiserem. Ou pode não pôr mensagem nenhuma. Façam como vocês se sentirem confortáveis. O importante é colocar um textinho. Esse convitezinho que tem aqui no final, quando a gente fala, por exemplo, marque a pessoa, que indique aqui uma pessoa e você pode ser o responsável por dar para ela um presente que vai mudar a vida dela. As outras pessoas gostam de dar presentes. Então, quando você fala, indique uma pessoa, você pode dar a ela esse presente, ele vai querer marcar e ele vai ficar falando, vai, tenta fazer um ensaio. Ele vai incentivar a pessoa a fazer, porque ele quer dar para ela esse presente, né? Então, você incentiva outras pessoas também a quererem, né, a darem o presente, a presentear outra pessoa, a marcar outra pessoa também nos seus comentários. E aí, gente, essa é uma portinha para vocês começarem a convidar pessoas. Gente, pode acontecer, pode ser comum que no começo vocês não vendam fotos, como aconteceu comigo. A primeira modelo não vendeu nada. Por quê? Você ainda não tem um discurso alinhado, você não sabe como falar com a pessoa, você não sabe como usar o jeitinho que vende. Talvez você fale uma coisinha que, putz, não era para eu ter falado isso desse jeito. Aí ela não comprou, mas na próxima eu vou lembrar e não vou falar. É normal, você vai sair com boas fotos para o portfólio, não tem problema. Na próxima você já vai entender que se você fala mais assim, ou você mostra mais assim, ela vai comprar mais. Você vai entender também como o seu cliente compra. E as pessoas compram mais quando eu fotografo mais de pé. Ela compra mais quando eu faço mais foto de corpo inteiro. Aquela foto que eu achei que todo mundo ia amar, ninguém comprou. Não, mas essa aqui eu sabia. Todo mundo ia comprar essa foto que eu faço desse jeito. Você vai aprendendo sobre o seu trabalho também. Isso, gente, inversão de risco é um aprendizado sobre todos os aspectos do seu trabalho, porque você deixa a pessoa livre para comprar o que ela quer do jeito que ela quer. Quando a pessoa tem liberdade, gente, nossa, você aprende muita coisa sobre o seu trabalho. É muito, muito, muito bom isso, é muito bom. Eu fico com vergonha de postar no meu feed, parece que eu estou desesperada atrás do cliente. Eu sei que é ridículo, mas eu fico. Olha, eu acho que tudo depende de como você posta. Você reparou aqui o bem que eu estou fazendo para uma pessoa com esse trabalho? Eu não estou desesperada, eu estou dando para alguém uma oportunidade.
Sabe? Eu tô dando para alguém uma oportunidade, eu não tô desesperada. Eu tô oferecendo para alguém uma oportunidade. Como assim eu estaria desesperada? Sabe? Olha como eu sou generosa. Eu tô dando horas do meu tempo para uma pessoa, dedicando o meu tempo, dando algo para ela que vai fazer um bem enorme para a vida dela. Como isso pode ser desespero? Tudo depende da forma como você vê, entende? Dúvida, essas fotos são entregues impressas? Modelo de negócio seu. É sua decisão entregar impressas ou não. As pessoas trabalham da forma como elas quiserem. Eu não entrego nada impresso porque não funciona no meu modelo de negócio. Eu fotografo 40 pessoas por mês. Imagina 40 pessoas vindo aqui buscar foto. Eu teria que ter alguém à disposição o tempo todo para entregar essas fotos para ela. Então eu não entrego porque para mim não funciona. Mas se para você é fácil, é um ótimo plus, é um ótimo bônus, é um ótimo presente para você dar para as pessoas. Mas a decisão é de vocês, tá? E se não aparecer ninguém? Olha, eu acho difícil não aparecer ninguém. Pode acontecer, se não aparecer ninguém, você posta de novo com outra foto, você posta de novo de outro jeito, você posta em grupo, você fala com as pessoas, você manda para elas as mensagens. Eu acho muito difícil não aparecer ninguém, mas eu também tinha esse medo. Eu tinha 100 mil seguidores e eu tinha medo de não aparecer ninguém. Eu tinha medo de não aparecer ninguém nessa live. Sabe, é assim, isso se chama, sabe o quê? Síndrome de impostor. A gente tem isso o tempo todo. Eu tenho isso o tempo todo. Eu sempre acho que alguém vai dizer que eu sou uma fraude, que eu sou horrível, que nada do que eu falo faz sentido, que nada do que eu falo tá certo, que tudo que eu falo tá errado, que ninguém acredita em nada. Isso se chama síndrome de impostor. Todo artista tem isso, a gente passa por isso o tempo todo. E eu vou falar uma coisa péssima para vocês. Não fica mais fácil com o tempo. Não vai ficar mais fácil quando vocês crescerem, quando vocês tiverem muitos seguidores, quando vocês ficarem famosos, quando vocês ficarem ricos, quando vocês tiverem muito dinheiro. Não vai melhorar. Vocês vão continuar sendo assim, vão continuar se sentindo desse jeito. Vocês têm que aprender a trabalhar desse jeito mesmo. Eu sou assim, eu tô aqui, ó, tava morrendo de medo de não vir ninguém nessa live. Então aí, olha quanta gente, quantas temos? 391 pessoas. E eu tinha medo de não vir ninguém. É assim que funciona. A gente sempre vai ter esse medo, mas vai com medo mesmo. Vai lá e posta. Se não der certo, a gente procura outra maneira de fazer. A gente vai para outros lugares, a gente pede ajuda para os amigos, porque, gente, é um trabalho. A gente precisa investir um tempinho, a gente precisa tentar. Se não funcionar, a gente ajusta, a gente muda um pouquinho, a gente pede ajuda para pessoas que a gente conhece. Mas a gente tem que fazer isso funcionar, porque a alternativa, gente, é mudar de trabalho, é procurar outra coisa, é desistir, é trabalhar numa área que a gente não gosta. A alternativa é pior do que o medo. A alternativa é pior do que não tentar. A alternativa é pior do que essa dorzinha, esse arrepio, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir. A alternativa é pior. A alternativa é trabalhar numa profissão que a gente não quer, numa profissão que a gente não gosta. Então a fotografia tem que dar certo, gente, porque a fotografia faz a gente feliz, não é verdade? Então ela tem que dar certo, a gente tem que conseguir fazer isso funcionar. Então vamos tentar, vamos ver. Se não funcionar, a gente ajusta, a gente muda, posta em outro lugar, a gente faz alguma coisa, mas vamos tentar, vamos tentar. Ó, o Silvio falou, ó, antes da pandemia fiz parecido para o ensaio infantil e não dei conta de chamar todo mundo que apareceu. Isso funciona assim, talvez, como eu falei, no primeiro as pessoas fiquem um pouquinho suspeitas, não é possível que ela está fazendo isso de graça, não, tem alguma coisa errada aí, não vou confiar não. E não venham tantas, mas depois que elas veem o resultado do primeiro, elas vão ficar doidas. Aí vai ter fila, porque quando elas verem que é verdade, que você realmente fez as fotos daquela pessoa, como você disse que ia fazer, nossa, elas vão ficar doidas. Quando você fizer a segunda vez, vai ter fila na sua porta. A Thaís até me contou que ela fechou os comentários e as pessoas foram procurar o nome dela no Instagram e acharam o Instagram dela e começaram a mandar direct para ela depois que ela fechou os comentários, porque queriam participar do ensaio dela e ela já não estava dando conta de responder as pessoas. Então, ó, isso aí funciona. É o que eu falei, talvez na primeira vez vocês não tenham milhares de pessoas, mas é normal, a gente ajusta, vai melhorando, vai achando outras formas, né, de fazer, vai procurando ajuda de amigos, vai pedindo para outras pessoas também indicarem, falarem, mas a gente precisa fazer isso dar certo, porque a alternativa é muito pior, né? A alternativa é desistir, a alternativa é procurar outra área, procurar outro trabalho, é tentar outra coisa, e isso nunca vai ser melhor. É melhor a gente ir com medo mesmo, né? Ó, eu já falei esse slide aqui, né? Ninguém vai querer, pipipi, popopó, né? Quantas mulheres na sua rua
nunca foram fotografadas. Olha o potencial que vocês têm aí, ó. A rua de vocês é um exemplo, tá? Vocês podem sair batendo de porta em porta convidando as mulheres, mas não precisa, vocês podem falar na internet também, tá? Eu uso a rua de vocês só para vocês terem um exemplo, né, da quantidade de mulheres que nunca foram fotografadas. Gente, ensaios femininos, eles estão no Oceano Azul. Vocês conhecem a estratégia do Oceano Azul, Oceano Vermelho? Vou falar rapidinho, porque já estourei muito meu tempo. É o seguinte, imagina que tem um oceano e vocês são todos pescadores, né? Todo mundo que está aqui é um pescadorzinho. E aí vocês têm lá uma área no mar que tá um monte de peixinho pulando assim para fora, né? Tá um monte de peixinho. O que vai acontecer? Todos nós barquinhos, a gente sai correndo e vai lá para aquele lugarzinho onde está os peixinhos pulando. Não é isso? Todo barquinho que vê o peixinho pulando vai lá tentar pescar naquele pedacinho que tem os peixinhos pulando. Aí o que vai acontecer? Não vai ter peixe para todo mundo, né? A gente começa lá a se estapear, querer afundar um barquinho do outro, cortar a rede um do outro, porque todo mundo precisa sobreviver. Não é assim que funciona? Só que o fato de ter peixinho pulando ali não significa que é só ali que tem peixe. A gente tem um oceano inteiro aonde tem peixe também, só que eles não estão pulando para fora. O que essa estratégia significa? Essa parte onde tem os peixinhos pulando, a gente chama de Oceano Vermelho, que é onde estão todos os barcos lá se matando para tentar pegar peixe. O resto do oceano todo a gente chama de Oceano Azul, que é onde tem peixe, mas eles estão lá mais escondidos, né? Mais escondidinhos. Levando isso para a fotografia, o que a gente entende? Tudo aquilo que é demanda pronta é Oceano Vermelho. O que é demanda pronta? É assim, nasceu uma noiva, nasceu a necessidade de um fotógrafo. Então, fiquei noiva, preciso de um fotógrafo no meu casamento. Fiquei grávida, preciso de um fotógrafo de gestante. Nasceu meu bebê, preciso de um fotógrafo newborn. Então, as mulheres, ou as pessoas, né, têm a iniciativa de buscar fotógrafo. Não é assim? Eu preciso de um fotógrafo, eu saio procurando, vou em grupo, não sei o quê, alguém indica. O fotógrafo, lógico, ele tem que se promover, se divulgar, porque existe competição. Mas ele pode ir naqueles lugares onde tem essas pessoas e ele sabe que as pessoas estão procurando por ele. Então, isso é uma demanda pronta. Mas o que acontece? Todo mundo quer essas pessoas. Então, todos os fotógrafos, existe um número muito grande de fotógrafos indo atrás dessas mulheres, que é o mesmo caso das modelos por permuta, né? Todo mundo tem a mesma ideia, porque os peixinhos estão pulando para fora. E aí estão todos os pescadores, todos os fotógrafos indo atrás dessas pessoas, estão lá no Oceano Vermelho. A sensação que tem é que esse mercado é muito amplo e tem muita diversidade, muita gente, muito cliente, porque eles estão pulando para fora e pedindo, pelo amor de Deus, um fotógrafo, precisa de um fotógrafo. Mas o que acontece é que a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque essas pessoas buscam aqueles mesmos fotógrafos sempre, os famosos, os que cobram barato, é sempre aquele mesmo grupo. Fora isso, existe aqueles peixinhos que estão escondidos lá no fundo, no Oceano Azul, que são aquelas mulheres que falaram não para fotografia em algum momento. Aquela mulher que riram dela quando ela quis ser modelo, aquela mulher que acha que tá gorda, aquela mulher que acha que tá velha, aquela mulher que acha que por algum motivo alguém botou na cabeça dela, ou em algum momento ela cresceu ouvindo isso, ela foi maltratada, judiada pela sociedade, ela escutou que isso não era para ela e cresceu com isso na cabeça dela, viveu essa ditadura horrível que a gente escuta todos os dias, e ela foi torturada e ficou, sabe, frustrada, insegura, e tudo isso que a gente escuta o tempo todo, e ela se fechou e ela falou, não quero ser fotografada e eu nunca vou ser fotografada. Essa pessoa tá lá, esperando alguém dizer para ela que ela tá errada, e não tem ninguém falando isso para ela, não tem ninguém indo lá e dizendo, não, olha, tenta, você tá errada, eu tô aqui para mostrar para você que você tá errada, eu quero mostrar para você, eu posso te fotografar, eu consigo te atender, eu sei fotografar você e eu quero. Eu gosto disso, eu me sinto bem fazendo isso por você, eu me sinto feliz fazendo isso por você. É o trabalho que eu escolhi, é o que eu quero fazer. Não tem ninguém fazendo isso. Esse é o Oceano Azul, esse é o oceano que ninguém está olhando. E aí a gente acha que essas pessoas não existem, porque elas não estão lá falando, pelo amor de Deus, me fotografa, eu estou aqui, preciso de um fotógrafo, por favor, alguém vem me fotografar. Elas não estão falando isso. Aí a gente tem a sensação que essas pessoas não existem, né? Que é só quem existe é noiva, gestante, e aquelas modelinhos lá, né, de fotógrafos conhecidos. A gente acha que essas modelos não existem, essas mulheres não existem, porque elas estão lá na casa dela, cuidando da vida delas, não estão pensando em ensaios, elas não estão lá no Google procurando, ou no Facebook procurando fotógrafo. A gente é que tem que ir até elas e plantar a sementinha, falar, nossa, como você é linda.
Já pensou em fazer um ensaio? Já pensou em ser fotografada? Se você fosse fazer um ensaio na sua vida, o que você faria? Nossa, eu nunca pensei nisso. Não, pense então, o que você faria? Ah, não sei, nem quero pensar, mas ela vai pensar. Ah, ela vai pensar, com certeza ela vai pensar. E aí, 2, 3 dias, você pergunta de novo, e aí, pensou? O que você faria se fosse um ensaio? Aí ela já vai falar, não sei, eu até vi uma foto sua que eu gostei, sabe? Até fiquei pensando. É assim, talvez até que eu faria, sabe? E é assim que você começa a inserir aquela pessoa no seu universo, para que ela comece a pensar e comece a imaginar que aquilo é possível para ela. Então, essa pessoa não tem ninguém olhando para ela, gente. Não tem ninguém olhando para ela. Olha o tamanho desse universo que está lá abandonado. Não tem ninguém olhando para ela, não tem ninguém. No mercado que eu atuo, eu não tenho concorrência. Não tem ninguém disputando comigo. Sabe o que tem? Um monte de fotógrafo olhando para o meu Instagram, esperando eu fotografar as pessoas para eles irem lá oferecer ensaios para elas. Isso tem um monte. Eles esperam eu buscar os clientes, para eu introduzir os clientes à fotografia, para depois eles irem lá oferecer ensaios para elas. Só que eu trouxe essas pessoas para a fotografia. Eu apresentei esse mundo para elas e elas não gostam de fotografia, elas gostam de mim, entende? Foi através de mim que elas aprenderam o que é fotografia, foi através de mim que elas conheceram e elas sentiram e elas descobriram o que a fotografia pode fazer para elas. Então elas não vão fotografar com outra pessoa, mesmo que ele cobre mais barato, ou mesmo que eles façam uma oferta incrível, porque é através de mim que elas descobriram esse universo. Então, a não ser que eu não queira, ou não tenha agenda, ou não tenha oportunidade para que elas continuem trabalhando comigo, elas não vão procurar outro fotógrafo. Porque é através de mim que elas sentiram essa conexão. E isso elas vão levar pro resto da vida. Entendem? Então isso tudo é muito poderoso, gente. É muito poderoso. Gente, então quem acompanhou a live de ontem viu tudo que eu conversei com vocês sobre fotografia livre. Eu falei no comecinho também hoje sobre fotografia livre. Fotografia livre é uma fotografia livre completa. Livre para você, livre para modelo, livre de ditaduras, todas elas. É aquela ditadura que te impede de fotografar uma mulher gorda, é a ditadura que te impede de ir lá afinar um bracinho no Photoshop, porque isso muda quem a pessoa é, isso tira, não deixa a pessoa natural. Essa também é uma ditadura, porque você não pode impor sobre a pessoa a sua vontade, de maneira nenhuma. A fotografia, ela precisa acontecer entre 2 pessoas, no mínimo. Entre você e a pessoa que você está fotografando. No meu caso, ela acontece entre, no mínimo, 4. Eu, a pessoa que eu estou fotografando, a minha maquiadora e a minha produtora. Somos, no mínimo, nós 4. Todo mundo opina, todo mundo sugere, todo mundo precisa estar feliz com o que a gente está fazendo. Todo mundo participa, todo mundo toma decisões. Tudo que acontece ali tem que deixar todo mundo feliz. Isso é muito, muito, muito importante. Então, se a modelo me pede para emagrecer, eu vou emagrecer. Tem pessoas que me pedem para emagrecer, que chega no final e eu falo, meu Deus, menino, não dá para te emagrecer mais, se eu emagrecer vai ficar esquisito. E ela dá risada e fala, então tá bom, pode deixar assim mesmo. Mas chega num ponto que eu preciso falar. E aí, na próxima foto, ela já fala que tá, acho que eu nem preciso emagrecer tanto, né? Acho que assim ficou até legal, né? Essa até ficou boa. Porque ela já descobriu um olhar novo. Já não é mais só sobre beleza, ela já está pensando em outros aspectos da fotografia também. Então, fotografia livre, ela trata de muitas coisas, gente. Ela não trata só da ditadura, da beleza, do padrão de beleza. Ela trata da ditadura da beleza, ela trata da ditadura do empoderamento, ela trata da ditadura que a gente passa todo dia sobre como a sua fotografia tem que ser. Essa é a que mais me mata, é aquela que a gente vê em grupos de que essa foto não vende, essa foto você não pode fazer assim, essa foto tem que seguir regras. Gente, fotografia pode ser intuitiva também. A minha fotografia é muito intuitiva e isso me libertou. Eu passei muito tempo ouvindo regras de amigos porque eu achava que eles conheciam mais do que eu e hoje eu dou aula para eles. Então a sua fotografia ela pode sim ser intuitiva e isso merece ser respeitado, tá? Não tem problema nenhum você saber que uma coisa tem que ser assim e não saber por quê. Não tem problema nenhum se é assim que você se sente. Eu quero a minha luz assim. Eu não sei se é o jeito certo de fazer, mas é assim que eu gosto. É assim que eu acho bonita. Então deixa assim. Não tem problema. Depois, com o tempo, você vai entender se tá certo, se tá errado. Se você descobrir que tá errado, muda. Não tem problema você mudar de ideia depois.
Mas deixa, se é isso que você está sentindo, deixa assim. Não esquenta se alguém reclamou no grupo, se alguém disse que está muito colorido, se alguém disse que está muito escuro, se alguém disse que está isso, que está aquilo. É isso que você sente, então é isso que você tem que fazer. Tira da sua cabeça, liberta essa sua fotografia, para, sabe, de se torturar com esse monte de informação absurda sobre como você tem que fazer as coisas. Se liberta disso tudo e cria com tranquilidade, sabe? Deixa essas coisas que te bloqueiam, que te fazem perder tanto tempo pensando em como você tem que fazer as coisas. Fica livre para fazer o que você tem vontade. Isso é o mais importante. Então, ó, hoje de novo, eu vou postar uma foto lá no meu perfil. Se você concorda comigo com o que eu falei, vai lá, comenta com a nossa hashtag Retrato Livre, tá escrito aqui para vocês, para saber que vocês concordam comigo, para a gente lembrar e fortalecer esse movimento. Eu quero saber de todo mundo. Comenta lá no Instagram. Ó, o meu Instagram tá aqui. Aqui. Esse aqui é o meu Instagram, se você não me segue. Segue lá e comenta na nossa foto para eu saber que você está acompanhando, que você concorda com as coisas que eu falei. Gente, meus recadinhos de hoje, ó. Gente, para quem não sabe do certificado ainda, vocês vão tirar prints da tela ou fotinhos com o celular, tá? Pode vir aqui fotografar a telinha de vocês com o celular e vão postar no stories de vocês me marcando. É bem importante vocês me marcarem, porque quando vocês me marcam, eu recebo a notificação lá na mensagem e aí fica a mensagenzinha de vocês. Eu vou receber 7 mensagens de vocês dizendo que vocês assistiram as 7 lives. Essa vai ser a comprovação de que vocês viram as aulas. Só que eu preciso de que vocês me enviem as 7 mensagens nos 7 dias, tá? Então, isso vai ser o comprovante de que vocês assistiram às aulas e assim vocês vão conseguir receber o certificado. Na verdade, vocês vão conseguir fazer o pedido do certificado, tá? Então, ó, só enviar as mensagens não vai bastar para vocês receberem o certificado. Na última aula, eu vou passar todos os detalhes de como vocês fazem o pedido, tá bom? Então, vocês, depois de enviarem os certificados, vocês vão precisar também fazer o pedido. Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Gente, o print, vocês podem fazer direto o print no celular, quem souber pode fazer o print no celular, quem não souber pode tirar a fotinho da tela e mandar para mim no Stories, postar no Stories, desculpa, posta no Stories e me marca, quem souber pode marcar a hashtag também, Retrato Livre, igual tá escrito aqui, posta no Stories e me marca, tá bom? Quem quiser escreve uma mensagem, pode postar vídeo, quem quiser também fazer videozinho da tela, ao invés de postar só o print. Vocês que escolhem como vocês querem fazer. O importante é postar comprovando que vocês estavam aqui assistindo a aula no horário. Quem não estiver assistindo na hora, estiver assistindo depois, não tem problema. Pode postar do mesmo jeito, tá, gente? Não precisa ser só para quem participou ao vivo. Quem participou assistindo as aulas depois, pode postar também dentro das 24 horas, que vai receber o certificado do mesmo jeito, tá bom? Gente, quem tem perfil privado, eu não consigo ver a foto, mas eu consigo ver o aviso de que você postou. Então fiquem tranquilos. Eu não vou responder todo mundo, porque, gente, são 500, 600 mensagens ou mais, eu nem consigo contar. São muitas mensagens, então é impossível para mim responder todo mundo. Mas eu tô vendo tudo e tá chegando tudo. Se vocês tiverem dúvidas, guardem os prints, tá? Tentem guardar os prints, todo mundo. Salvem esses prints, deixem guardadinhos. No final, quando a gente terminar, envia pra gente os prints também. Isso vai ajudar até a contabilizar depois que vocês participaram mesmo, não vai ter dúvidas. Vai ser ótimo. Guardem esses prints para vocês enviarem também, tá bom? Não apaguem, deixem eles salvos aí no celular se vocês puderem, tá? Isso vai ajudar bastante a contabilizar. Que mais? Vou fazer a pose para vocês tirarem a foto. Ontem eu fiz essa, hoje vai ser só essa aqui, ó. Então vamos lá. Faz o print aí, gente. Olhando no ombro, né? Eu não consigo. Não consigo ficar séria, dá vontade de rir. Bom, espero que todo mundo tenha feito o print e não me coloquem com caras de meme, né, gente? Eu recebi tantos prints com cara de meme, eu acho muito legal. Bom, fiquem à vontade para postar print do trecho que vocês quiserem da aula, tá? Eu faço pose, mas é brincadeira, vocês não precisam postar essa foto, pode postar qualquer print que vocês acharem legal, com qualquer frase, qualquer mensagem que estiver na tela, o que vocês acharem interessante compartilhar, não tem problema não. Isso é só uma brincadeirinha, tá?
Então, ó, lembrem que vocês têm que fazer isso os 7 dias das 7 lives, tá? Isso é bem importante, senão vocês vão ficar, não vão conseguir o certificado. Então, ó, é isso. Essa imagem aqui vai estar lá no meu Instagram. Aí é só vocês entrarem lá e comentarem pra mim, pra eu saber que vocês assistiram a live até o final, que vocês concordam com as coisas que eu falei. Então, ó, a aula de amanhã, deixa eu ver até aqui qual que vai ser a aula de amanhã, porque eu já nem sei mais. Acho que é a aula que tá todo mundo esperando, né? Como deixar qualquer mulher linda nas fotos? Bom, gente, amanhã a gente vai falar bastante sobre beleza, a gente vai falar bastante sobre poses. Amanhã vai ser a nossa primeira aula de direção. Eu dividi essa aula em 2 partes, porque é um material muito denso, é bastante coisa. Então a gente vai ter uma aula sobre direção de maneira geral, eu vou falar todos os aspectos da direção, que é a minha técnica, né, uma técnica que eu desenvolvi para trabalhar especialmente com mulheres que não têm experiência com fotografia. A minha intenção é passar para vocês regras, ideias, formas de ajudar vocês a fotografar qualquer mulher. Então, essa é uma das aulas mais bacanas, mais importantes, e é um assunto que eu gosto muito de falar, então amanhã vocês vão me ver muito empolgada, tá bom? Então, acho que é isso, gente. Beijo pra vocês e boa noite, até daqui a pouco. Eu acredito que o retrato é muito mais uma fotografia onde o objetivo principal é mostrar uma pessoa. Então, tudo que é colocado na fotografia é colocado lá para que ela fique mais bonita. Você tem muita informação no retrato, mas o objetivo do retrato, para mim, sempre é mostrar a pessoa. Todo o resto que está lá, fundo, acessórios, objetos, qualquer coisa que esteja na cena, tem que estar lá para que ela seja mais bonita, para que o retrato seja mais sobre ela. Você tem que ter certeza que aquela pessoa está aparecendo ali da melhor forma possível. Para ela, não para você. Ela tem que olhar e se sentir bonita e sentir que é o melhor momento dela, o melhor dia dela. É para isso que eu faço cada uma das minhas fotos. Eu considero o meu retrato como um retrato contemporâneo. É uma coisa que eu estou inventando, estou construindo todo dia, então sempre tem alguma coisa diferente. E não se encaixa em uma categoria específica de fotografia, né? Então eu chamo de retrato contemporâneo. Em primeiro lugar, ele tem que ser livre. Então cada pessoa vai construir o seu tipo de fotografia contemporânea. Você nunca vai querer o trabalho de um retratista e contratar o outro para fazer, porque ele não vai conseguir fazer. É muito do artista que é colocado ali. Esquece tudo que vocês aprenderam de regra, porque a fotografia contemporânea tem que ser livre. Ela tem que ser baseada na sua interpretação. Ela tem que ser atemporal, porque ela não é um registro de memória. Então, flor é uma coisa que é atemporal. Todas as gerações vão se usar flores. Se usava antigamente, continua se usando. E ele deve trazer uma identidade para a foto. Não a sua identidade, mas a identidade da pessoa que está sendo demonstrada ali. Que seja a identidade real ou a identidade que vocês criaram. Lembra que eu falei no começo, o retrato é sempre sobre a pessoa. É uma área muito pequena aqui no Brasil, em matéria de fotógrafos, uma área que quase ninguém faz. E é uma área que não tem limite. Porque você não depende de nenhum tipo de sazonalidade. Você não depende que a pessoa case, você não depende que ela tenha um filho, você não depende que ela esteja grávida. Se ela estiver triste, ela compra um retrato porque ela quer ficar feliz. Se ela estiver feliz, ela compra um retrato porque ela quer lembrar do momento de felicidade que ela tem. Se ela emagreceu, ela quer fazer um retrato para mostrar que ela emagreceu. Se ela engordou, ela quer fazer porque ela precisa resgatar a autoestima dela. Não existe nenhum impeditivo para vender além de vocês mesmos. Eu vendo um ensaio para a pessoa, dificilmente ela não faz o segundo, terceiro. Eu tenho pessoas que fazem ensaios comigo todos os meses. Eu abro um ensaio na segunda-feira com 6 vagas, na terça-feira de manhã já está vendido, porque a criatividade ali é infinita. Você leva a arte para a vida da pessoa, para alguém que nunca pensou na vida em participar de arte, de uma peça de arte de qualquer forma.
Tem mais ou menos uns 2 anos que eu participo dos ensaios como modelo, e o que eu posso dizer que impactou na minha vida principalmente foi a autoestima. Eu me vejo de uma forma muito diferente. A segunda coisa foi o meu círculo social. Eu conheci muita gente legal graças à fotografia e fiz muitos amigos bacanas. Posso dizer que ela foi a minha primeira fotógrafa, né? Ela me mostrou doçura no meu olhar. Eu nunca tinha me visto doce. Eu nunca tinha me visto meiga. Você chega lá com seus complexos, suas inseguranças, e quando você vê a foto que ela entrega, é tipo mágica, assim, você se enxerga com os outros olhos, se sente uma boneca. E eu percebi que uma mulher é capaz de me olhar e me fazer sentir tão bonita, é porque eu sou bonita e eu tinha que encontrar essa beleza em mim. O espelho começou a me agradar mais. Então você vê através da delicadeza da fotografia a montagem de uma obra de arte. Mas também me ajudou muito a trabalhar a minha criatividade. A Dani, ela instiga isso na gente, ela inspira isso na gente. E quebrou um monte de barreira, essa coisa assim da idade, das pessoas já esperarem um determinado tipo de postura de você.